Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Tombense. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito bom dia para você que acompanha a CBN Campinas. São 10 horas e 3 minutinhos, daqui a pouquinho, 11 da manhã, tem Ponte Preta e Tombense. Em 99,1 FM da sua CBN Campinas, também pelo YouTube, no portal CBN Campinas, também no aplicativo da CBN Campinas. Aliás, se você ainda não tem o aplicativo da CBN Campinas, baixe, vai na lojinha do seu smartphone, faça o download do aplicativo da CBN Campinas para ter o sonzão da CBN aí na sua palma na mão. Bacana, não é? Manhã maravilhosa aqui no Moisés Lucarelli. Não temos nuvem, um céu totalmente azul, temperatura agradável na casa dos 20 graus. É uma manhã maravilhosa para o futebol aqui no Moisés Lucarelli. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 11 da manhã, como eu disse, Ponte Preta e Tombense se enfrentam pela 16ª rodada. Vamos pegar o primeiro destaque da Macaca. Adriana Almeida, bom dia, Adri. Bom dia, Cabela. Grande abraço para você e para os ouvintes da CBN, a Ponte Preta, que continua em situação complicadíssima no Brasileiro da Série B. Segue na zona de rebaixamento, não vence há 4 rodadas. Tenta voltar a vencer também no Majestoso, porque das 4 últimas partidas em casa, a Macaca não conseguiu resultados positivos. Suspenso o zagueiro Fábio Sanches, mas isso deixa uma dúvida no ar. Será que o técnico Hélio dos Anjos vai manter o esquema com 3 zagueiros e recuar o Arthur para essa linha defensiva? A escalação vai sair dentro de instantes e já eu vou confirmar para vocês. Legal, daqui a pouquinho você volta, portanto, com a confirmação aí da escalação da equipe da Macaca que o Hélio dos Anjos vai mandar programado. E o Bruno Pivetta do outro lado, hein, meu caro? Bruno Pivete do outro lado, minha cara Adriana. O Tombense que vive uma situação muito melhor do que a Ponte Preta, tá liberando o G4. Hoje pode de novo se aproximar ali da zona dos classificados para a Série A do Brasileiro de 2023, mas o time vem de 2 empates consecutivos e por isso vê a possibilidade de uma recuperação, de somar mais pontos diante de um adversário tão fragilizado que é a Ponte Preta. Ponto positivo do Tombense, o time está invicto há 7 rodadas. E uma das surpresas do time do técnico Bruno Pivete, o campineiro Bruno Pivete, é o meia Jean Lucas, que não jogou as 2 últimas rodadas e hoje pode reforçar a equipe. Muito bem, as 2 equipes daqui a pouquinho vem programado para fazer o trabalho de aquecimento, tanto a Ponte Preta como o Tombense. O staff das equipes, né, ou os staffs das equipes já estiveram no gramado, já fizeram toda a preparação. Para você que está acompanhando aí 99,1 FM também no YouTube, só para você ter uma ideia, nesse momento já tem as bolas colocadas nos lugares onde vai começar o aquecimento, as camisas de aquecimento, tá tudo preparado, tudo distribuído aqui no gramado do Moisés Lucarelli. Agora, meu caro Carlão de Freitas, nós que durante toda a semana nós falamos, né, a respeito da situação da Ponte Preta e dessa ascensão do Tombense dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Podemos ter um bom jogo nessa manhã de domingão aqui no Majestoso. Bom dia. Bom dia, Cabela. Bom dia, ouvintes ligados no CBN. Olha só a força do hábito, CBN Esportes, primeira edição. Que ajuda. Mas quase que bate, né? Daqui a pouquinho começa. Pois é. Mas bom dia, ouvintes ligados aí na nossa jornada esportiva. Daqui a pouco, Ponte Preta e Tombense, um jogo difícil, um jogo complicado. Enfrenta uma equipe que teve uma ascensão dentro da competição. Começou ali titubeando entre os 4 últimos colocados, de repente engatou uma quinta e vive um bom momento, embora não tenha vencido aí nas 2 últimas rodadas. E a Ponte Preta, que é aquela dificuldade, né? De vencer em casa, de marcar gols.
sempre na base da transpiração, e hoje mais uma oportunidade. Uma vitória hoje seria importante para a Ponte tentar engrenar, tentar terminar de uma maneira legal ou satisfatória esta primeira parte do Campeonato Brasileiro da Série B, mas vamos ter um jogo muito difícil para a Ponte, enfrenta um adversário que tecnicamente vive um momento melhor. Então a Ponte hoje, mais uma vez, né, como é tônica a cada rodada, vai ter que se superar para conquistar os 3 pontos. Muito bem, movimentação ainda aqui no Moisés Lucarelli é fraco, né? A Adri tá no gramado, os portões já estão abertos, Dri? Eu creio que sim, às 10, né? Sim, estão abertos já, Cabela, e movimentação realmente muito pequena. Eu cheguei cerca de 15, 20 minutos atrás. Alguns torcedores ainda do lado de fora, é claro, mas hoje, infelizmente, o público não vai ser bom e é ruim porque é um horário agradável para a prática do futebol, né? Esse horário meio manhã, meio tarde. E a escalação da Ponte saiu. Posso mandar? Opa, vamos lá então. Vamos ver aqui com o Hélio dos Anjos. Aliás, o Hélio dos Anjos, nesse momento, está no gramado. Está gravando aquela famosa entrevista ali pro Premier. Pode falar, Adri. Bom, ele recuou do esquema com 3 zagueiros e colocou de novo um esquema com 4 na linha de defesa, os 2 laterais incluindo isso. Vamos lá, então, Kaique França no gol, na direita Norberto, Thiago Oliveira o primeiro zagueiro, Douglas Mendes o outro zagueiro, na lateral esquerda Arthur. No meio ele coloca Jean Carlos, Amaral, Leonaldi e Fecim. E na frente o Danilo Gomes com o 10, Capitão Luca. Então essa Ponte Preta novamente num esquema 4-4-2, Cabela. Legal, bem bacana. 10 horas e 8 minutinhos, Carlão. As mudanças que tem ou são exatamente o que o Hélio tem em mãos. Não tem muito o que fazer, não dá para fazer milagre, né? É aquela mudança dentro do próprio elenco, com realmente o material, aliás, limitadíssimo, né, que ele tem em mãos. Abre mão do esquema com 3 zagueiros, eu que particularmente acho que ele tem razão, o esquema com 3 zagueiros não serve, a não ser que seja um esquema muito bem treinado, não da maneira emergencial que o Hélio estava montando a equipe. A novidade é o Jean Carlos, provavelmente na segunda linha, né? Até porque o Jean tem uma criatividade, pode jogar um pouco mais por dentro. Vamos ver como que vai ser aí o comportamento do Jean Carlos, uma vez que o Arthur está confirmado, né? De repente, né, ele pode estar assistindo ou assistiu o Flamengo dos tempos do Paulo Souza, em que ele usava o Davi Luiz, o Felipe Luiz como um zagueiro do lado esquerdo. Pode ser que ele faça isso com o Arthur, mas acredito que não. Acredito que o Jean vai fazer parte aí da segunda linha, mas é o que ele tem em mãos para tentar vencer o Tombense aí e dar uma guinada nesta reta final de primeiro turno de Série B. Muito bem, são 10 horas e 10 minutinhos. A escala hoje seria Roger Williams, que transmitiria esse jogo aqui no Moisés Lucarelli, entre Tombense e Ponte Preta, né? Ponte Preta e Tombense. Felizmente, mais uma vez, o Roger não conseguiu se recuperar, tá passando por um problema sério aí, com laringite, né? Ou faringite, né? E inclusive foi contaminado pelo Covid, mas já se recuperou, tá tudo bem com ele, sua voz que não tá muito legal. Mas ele manda um recado pra você, ouvinte da CBN Campinas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alô torcedor, eu tô morrendo de saudade de fazer futebol aí na CBN, de estar ao lado de vocês, de poder transmitir Guarani e Ponte Preta, para ver se a gente dá uma força aí pros dois que estão precisando, né, nessa fase. Mas vocês devem saber, eu contraí a Covid e eu pensei que havia uma coisa muito ruim ter Covid, mas pior é o pós-Covid, quando a gente tem dificuldade de respiração, quando a gente tem dificuldade com a voz. Eu comuniquei ao Pio aí essa semana que eu não teria condições de fazer o jogo da Ponte Preta hoje, porque quando a gente força um pouco mais a voz, ela não vem, mesmo já sem sintomas, mesmo já negativado. Então, para fazer um futebol de qualidade, a gente ainda não tem condições. E a CBN agora, ainda mais primeiro lugar no Ibope, né, merece qualidade. E com certeza, Carlos Cabela tira de letra esse grande narrador esportivo, a quem eu agradeço demais por estar fazendo aí jornadas duplas praticamente durante a semana, durante as rodadas. Mas se Deus quiser, muito em breve estarei aí com vocês, tá bom? Arrebentem e boa sorte ao futebol de Campinas. Valeu, gente! CBN Campinas, aqui tem jogo. Tá aí, portanto, Roger Williams, grande
Grande abraço pro Roger Williams, está nos acompanhando. Acho que tá em Americana, né, Roger? Tá em Americana, aí na casa do papai e da mamãe, aí, curtindo uma manhã de domingão. Aliás, domingão tem cara de macarronada com frango assado. E aquela maionese feita caseiramente, meu caro Carlão Freitas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Já está dando água na boca, mas que manhã maravilhosa mesmo. Manhã de domingo, o céu de brigadeiro, né? Realmente, hoje, que a Ponte Preta faça valer a pena, né? Esta manhã de domingo, pelo menos para o seu torcedor, né? O Tombense vem aí como um adversário ferrenho, adversário forte, mas que todo esse astral, esse domingo de manhã aí, possa ajudar a Ponte a realizar um bom jogo. São 10 horas e 12 minutinhos. A macarronada com frango assado pra mim é café da tarde hoje. Vambora, gente. Vambora. Aliás, o Naldo Araújo, ele tá numa marra hoje aqui, rapaz. Com óculos escuros, cor de laranja na armação. Brincadeira isso, viu, gente? Que coisa de louco, hein? Os trabalhos técnicos do estúdio Elton Grimaldo, aqui no estádio, o nosso Naldo Araújo, o nosso stylist. Naldo Araújo vai estar por aqui comandando também os botões aqui no estádio. Eu estou do lado do Carlão dos comentários, Adriano Almeida das reportagens. Dentro desse nosso Enquanto a Bola Não Rola. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho na volta. Nós vamos repercutir. Aliás, que repercussão, hein? Que repercussão, é a força da CBN na entrevista com o presidente pontepretano Marco Antônio Berlim durante a semana, na última quinta-feira, uma repercussão muito grande da entrevista dada durante a semana. A gente vai repercutir daqui a pouquinho, depois do intervalo, alguns trechos da entrevista que repercutiu tanto. E o pessoal da imprensa aqui de Campinas, que também acompanhou os 99,1, aliás, obrigado pela audiência, esteve aqui parabenizando a gente pela entrevista da última quinta-feira. Depois do intervalo, a gente volta aqui no Enquanto a Bola Não Rola. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Tombense. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatlética.com.br. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Tombense. Muito bem, de volta, são 10 horas e 16 minutinhos. Equipes não vieram programadas ainda, somente os goleiros da Ponte Preta estão fazendo ali o trabalho de aquecimento. Cabela. Oi, diga, Adriana. E o que chama atenção, né, é que o Luan, que vinha sendo reserva imediato no Kaique, inclusive quando o Kaique esteve suspenso, ele que substituiu, ele não está entre os relacionados aqui que estão em processo de aquecimento com o preparador Lauro. O Igor Vinhas hoje é o relacionado para goleiro reserva, só que surgiu uma notícia de que o Igor Vinhas estaria negociando a sua saída do clube, né?
fica essa questão no ar. Vamos ver se a gente consegue desvendar até o final da nossa programação hoje ou ao longo da próxima semana também. O Eberlin, na entrevista para quinta-feira para nós, dentro do CBN Esporte Segunda Edição, deixou claro que nem o Igor Vinhas nem o Matheus Anjos devem sair da Ponte Preta. Pelo menos foi o que ele disse para nós durante a entrevista na última quinta-feira. Eu estou errado, não tá certo, né? Foi isso que ele disse. Sim, foi isso que ele disse. É que são jogadores que não estavam sendo utilizados, né? De repente pode aparecer aí alguma coisa, mas acho que de concreto não aconteceu nada, né? Claro que ninguém fica satisfeito. O Igor Vinhas, que seria o titular de 2022, praticamente escanteado, né? Depois do Campeonato Paulista. O Matheus Anjos, que não encaixou. Certamente os procuradores devem estar aí atentos ao mercado, mas por enquanto eles são jogadores da Ponte. Exatamente. Aliás, essa entrevista coletiva do Marco Antônio Eberlin na última quinta-feira repercutiu de forma, não falar avassaladora, mas repercutiu de uma forma bastante ruim pro lado da Ponte Preta. Tudo que ele falou, essa foi a verdade, né? A gente vai começar a trazer aqui, então vamos começar pelo áudio 1, meu caro Elton Grimaldi, que o Eberlin diz na entrevista que não sabia de toda a situação financeira do clube. O único dirigente da história de Campinas que jamais havia sido rebaixado. Se é 7-1 para você, para mim é 20-1. Tá? Pro meu interior é 20-1. Não tem ninguém que se pune mais do que eu com rebaixamento para a Série A2. O que eu não concordo é quando só falam desse 7-1, porque eu acho que é 50-1 os 6 rebaixamentos nos últimos 5 anos para a Série B do Brasileiro. Porque é isso que arrebentou com os cofres do clube. E nunca foi colocado dessa maneira para ninguém. E é colocado para mim, mas tudo bem. O ônus está aqui, o saco de cimento está nas costas e cabe a mim carregá-lo. Mas ninguém, nas gestões anteriores, naquele que eram os mecenas, naquele que fez tudo, 6 rebaixamentos que ocorreram de 2006 para cá, né, no Campeonato Brasileiro da Série A. E isso sim fez com que o clube perdesse mais de 150 milhões de arrecadação. Né? Mas também não posso deixar de lado a Ponte ter sido rebaixada na minha mão. Agora, quanto ao que você falou, se nós não sabíamos, nós tínhamos ideia, e eu falava antes da eleição, numa situação de qual era o valor de endividamento. O que nós não tínhamos ideia, tá? E você, eu tenho certeza que também não tinha, tá? Porque você acompanhava um dirigente do passado dizer que jamais cobraria o clube. E foi eu sentar na cadeira e ele emitiu a cobrança. Tá? E nós não podemos falar mais porque está em segredo de justiça. O que eu não esperava, e eu sabia, assim, no rombo de 2017, mas nós não sabíamos que elas iam expor toda agora nesse ano. Nós sabíamos que existia um endividamento que não se pagaram 4 meses de salário, 5 meses de salário, não sei quantos meses são, na gestão de 2017, quando a Ponte foi rebaixada de forma humilhante dentro de casa. Dali sim foi 31, né, com aquela dedada. Isso nós não sabíamos, que a cada semana cairia um pedido de bloqueio judicial, porque as ações já foram julgadas na última instância. Isso eu não sabia. Né? Nós não tínhamos como saber a situação jurídica, porque isso não é colocado no balanço pelos conselheiros. Isso é uma situação interna do clube. Então, a situação de processo por processo, ninguém sabia. De quanto que você tinha que, qual é o ônus que você tinha que carregar, naquele presente momento, nos primeiros 6 meses, ninguém sabia. E volta a insistir, não é desculpa, nós temos que melhorar e nós vamos melhorar para tirar a equipe de onde está. Quando ele disse que não sabia, pode também não saber o montante, mas que tinha os processos em andamento, todo mundo sabia, porque quando tem um processo em andamento, as duas partes são comunicadas. Aquela que processa, ela sabe, e aquela que é processada recebe notificação. Então sabia que tinha um processo. E dá para se ter uma ideia de quanto que é valores. E se você recebe o aviso da notificação, o seu advogado tem que ir lá para saber o que é. E o clube não estava sabendo? Estranho, né, Carlos? É por isso que eu falo que a Ponte ela não aguenta uma polarização. Aliás, como foi o tema, né, a tônica da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o presidente Marco Antônio Eberlin. Por exemplo, já que existia a possibilidade dessa dívida ser cobrada, o porquê não sentar com a oposição, com a outra gestão e negociar? O futebol é assim, o futebol é feito de negócios. Por mais que você não concorde com as ideias de uma chapa A ou de uma chapa B,
existe uma questão, existe um propósito que é a Ponte Preta. Então por que não sentar, não tentar negociar, não tentar adiar a entrada na justiça por parte da gestão anterior? Então por isso que eu falo que um clube como a Ponte, que tem uma torcida pujante, tem uma torcida fanática que acompanha, porém não é um clube grande. É um clube do interior, é um clube que trabalha com dificuldades, tem dificuldade de verba, tem dificuldade de público, né? É um clube que coloca 2, 3 mil pessoas, não tem força para colocar 10, 15 mil pessoas por jogo. Então hoje a Ponte ela não suporta essa divisão. Ela não suporta uma dívida sendo cobrada aí não sei quantos milhões. Ela não suporta. Sabe? Então, por isso eu acho que falta habilidade, ou faltou habilidade para esse pessoal, mesmo que hoje eles são os guardiões, são aí os dirigentes da Ponte Preta, mas eu acho que faltou essa malandragem no bom sentido de você sentar, de você conversar, observar as dívidas, o que pode acordar, o que pode adiar, e isso não aconteceu. Então, quando eu falo que a Ponte não suporta essa polarização, é por causa disso. Aí vem a justiça, né, exige que o clube pague, não sei como que a Ponte vai pagar isso aí, e aí o time caminha, o clube caminha com essa dificuldade. É rebaixamento no Paulista, é rebaixamento na Série B do Brasileiro, e as verbas cada vez mais se esvaindo. Então por isso a minha interrogação, o meu questionamento, a minha dúvida sobre o futuro da Ponte Preta. Desta maneira, eu acho que é um futuro bastante nebuloso. São 10 horas e 23 minutinhos. Neste momento, a equipe do Tombense já está no gramado fazendo trabalho de aquecimento, com o uniforme todo vermelho do aquecimento da equipe do Tombense. A Ponte Preta, apenas os goleiros ainda no gramado. São 10 e 23. Na última quinta-feira, na entrevista do Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, no CBN Esporte, segunda edição, ele também falou, não é? Nesse segundo trecho separado, sobre a situação financeira depois do primeiro semestre. Nós queríamos estar numa situação melhor, nós queríamos ter feito um Paulista diferente, mas fica difícil para mim, no pouco tempo que a gente vai dar uma entrevista aqui, também justificar o porquê que ocorre tudo isso na Ponte. Algumas responsabilidades eu jamais vou me furtar de tê-las e de dizer que sou responsável. Agora, muita coisa que ocorre na Ponte Preta, ou a maioria delas, a falta de ter um plantel melhor qualificado, a falta de ter uma condição melhor de trabalho, a falta de ter um dia a dia melhor, um clube desanuviado, um clube com mais alegria, sem aquela áurea negra que permanece lá. Isso vem de más gestões e irresponsabilidades que ocorreram nos últimos 15 anos. Nós temos hoje um clube falido, e sobrou, ou quis o destino, que eu estivesse à frente para dirigi-lo. Um clube que deve, por volta de, já quase apurado, 250 milhões de reais. Um clube onde um ex-dirigente apontou uma cobrança de 100 milhões de reais. Eu não quero dizer que ele não deveria aportar, mas nunca apontaria, né? E imediatamente quando surgiu a nova direção, ele apontou a cobrança desses créditos, que nós nem sabemos a totalidade deles. Enquanto eles for apurados, nós não vamos saber. Isso prejudica demais o andamento de todas as situações na Ponte. Então, é um fechamento de semestre que eu não gostaria, mas que a diretoria está aí para enfrentar. Muito bem, 10 horas e 25 minutinhos. E para fechar esse terceiro áudio separado da entrevista da última quinta-feira, vai falar sobre o futebol, né? Aliás, a Ponte Preta vem programado neste momento para fazer o trabalho de aquecimento para enfrentar o Tombense daqui a pouquinho, 11 horas da manhã. E o Eberlin disse o que a Ponte está buscando no mercado para sair dessa situação dentro de campo. Nós estamos trazendo, já trouxemos um atacante de beirada de campo, que é o Bárcia. Ou seja, não é o goleador, é o preparador de gols. Queremos trazer mais um atacante de beirada para que podamos engrossar. Hoje, às vezes, não joga o Danilo aí. Se contundiu, a gente ficou com poucas opções. Nós temos dois jovens aí, que é o Echaporã e o Nico, jogadores de 20 anos de idade. Então, nós estamos trazendo mais um. Está palavrado, mas não está assinado. Estamos trazendo um zagueiro diante da saída do Fabrício. Tem o da Silva, que ainda falta um pouquinho de condicionamento físico, mas é um atacante de área. Existe a possibilidade do Richelli, mas já visto que não tem nenhum problema clínico, nenhum problema da cirurgia anterior, está totalmente recuperado, não tem nada.
vamos analisar agora, ele pode ficar. A Ponte Preta procura um meia, não vou dizer a moda antiga, porque isso não existe mais. O que tem aí já está com 39, 40 anos. Mas um jogador que jogue por dentro do campo, que possa arrastar essa bola do meio campo em uma direção mais frontal, para encostar mais no Luca ou no próprio da Silva quando estiver jogando. E vocês já têm esse nome em pauta de vocês aí? Hein, Berlim? Olha, esse jogador de meio campo está extremamente difícil de achar. Eu estou saindo fora da curva, pagando o que a Ponte não deveria ofertar, porque vai ter dificuldade no final do ano, mas mesmo assim é difícil. Esses jogadores que estão nos times da Série A, o que estão fazendo? Então vão esperar até dia 18 para ver se não pinta alguma coisa na própria Série A, ou às vezes para fora do Brasil. Aí sim estudar as possibilidades do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós estamos em cima. Aí tem a possibilidade dos 4 clubes mais endinheirados, que são os 4 que lideram o campeonato, que é Cruzeiro, Vasco, Bahia, principalmente, né, que são os que têm mais dinheiro, muito mais dinheiro. Então existe extrema dificuldade de achar esse jogador. A maioria dos clubes não tem. Às vezes tem, mas não é também aquele jogador que vai, né, decidir. Eu aposto na permanência do treinador, como apostei no Abel Braga em 2003, porque entendo que não é trocando o treinador que eu vou resolver o problema da Ponte. Não vejo ninguém no mercado que poderia mudar da água para o vinho a Ponte Preta. E ele tem uma vantagem de vestir a camisa da Ponte e da diretoria. Ele está lutando todos os dias, trabalha todos os dias, não esmorece, não se abate, tentando buscar o melhor. Muito bem, daí portanto toda a repercussão da entrevista do presidente Ponte Pretano, Marco Berlim, na última quinta-feira dentro do CBN Esporte, segunda edição. Como hoje é dia de futebol, vamos falar do futebol, cara. Esse meia que está procurando a Ponte Preta, vai ser difícil encontrar o que a Ponte Preta realmente precisa. E nas redes sociais, é lógico que a gente não pode levar em conta o que se coloca em rede social. Mas eu vi várias postagens durante a semana, principalmente ontem, que a Ponte teria procurado o Regis, que está na reserva lá no Coritiba. Seria uma ótima. Seria uma para qualquer um de Campinas. Em cima do que o Berlim falou, que deve sair fora da curva, quer dizer, vai pagar um pouco mais, vai gastar um pouco mais com esse 10 que a Ponte Preta está precisando, de repente. Seria um cara semelhante ao Renato Cajá, que a torcida tanto fala, que a torcida tanto pede, e talvez teria sido o Cajá que ele falou, 38, 39 anos, e realmente ele está com essa idade, não sei se aguentaria toda uma batida de Série B, mas é um cara que tem uma qualidade invejável. Mas se esse 10 fosse o Regis, poxa, sensacional. Não só aqui, no Guarani direto eles falam lá que o Regis estava produzindo mais que o Giovanni Augusto a esta altura em 2021 e com certeza foi um protagonista. E na Ponte Preta seria algo sensacional, um jogador que se assemelha com a característica do Renato Cajá, mas um pouco mais novo, né? Um cara que poderia entregar um pouco mais. Se fosse esse jogador, se a Ponte tivesse essa condição, coisa que eu não acredito, mas se ela tivesse essa condição de contratar o Regis, era um cara para chegar, vestir a camisa 10 e ser um protagonista nesta campanha de recuperação. Agora, em relação ao Richelli, o que me chamou a atenção, Carlão, que o Richelli já está treinando com a Ponte Preta há mais de um mês. Um mês e pouquinho já, o Richelli está aí trabalhando junto com o time da Ponte Preta. E o Eberlin fala na entrevista que vai ver se consegue ou se dá para ele jogar pela Ponte Preta. Porque clinicamente ele disse que está bem. O Richelli está bem clinicamente. O que estaria pegando salário também? Agora o Richelli também baixa um pouquinho a bola, faz um ano que tá parado. O que atrapalha um pouco do Richelli é essa coisa de estar muito tempo parado, né? E ele vai chegar em meio a uma Série B que está pegando fogo, é briga de foice no escuro. Apesar de ser um jogador rodado, um jogador com tarimba, um jogador com muita experiência no futebol brasileiro e com aquela coisa de Série A, né? Vem credenciado por ser um jogador de Série A. Eu acho que ajudaria. No primeiro momento nós estávamos meio reticentes, né? Mas depois da sequência na Ponte, a sequência da Ponte na Série B, essa falta de qualidade, principalmente no meio-campo, o Richelli, mesmo sendo um volante, eu acho que ele seria um cara para agregar neste momento tão difícil que a Macaca vive.
São 10 horas e 31 minutinhos. Daqui a pouquinho, 11 da manhã, bola rola aqui na CBN Campinas para Ponte Preta e Tombense, 16ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Adriana Almeida, Macaca tá aquecendo o gramado Moisés Lucarelli, Adriana. É isso mesmo, todos os jogadores em processo de aquecimento. Alguns num bobinho, outros treinando lançamentos. A torcida ainda muito fraca, público realmente muito abaixo do esperado. Tudo bem que muitos torcedores ficam lá fora e entram em cima da hora, mas hoje vai ser difícil passar dos 2, quiçá ainda dos 3, hein, Cabela? É verdade, aliás, os últimos jogos da Ponte Preta aqui é 1.800, 1.600, não passa muito disso não. Domingão, no horário do almoço... não sei não, hein? Vai chegar a 2.000, eu acho que não chega a 2.000. E um detalhe, viu? Tá muito quente aqui no gramado. Já passa, eu acho, da sensação térmica dos 30 graus. Vai esquentar cada vez mais. E só um detalhe, Cabela, você falou do frango com macarronada. Em casa tem uma costela com mandioca me esperando, viu? Nossa, a famosa vaca atolada. Que beleza. É isso aí. Meu Deus do céu, hein? Costela com mandioca, Carlão. Agora a Adriana meteu o pé no balde, hein? Uma hora dessa, 10h30. Eu tomei café às 7 horas da manhã. Então, pós-jogo, a gente já sabe onde vai ser. Exatamente. Ela já ficou na pressão enquanto eu vim pra cá. Passa a localização, por gentileza, viu, Dri? Tá combinado. Muito bem, o Tombense também faz o aquecimento aqui no gramado Moisés Lucarelli, e o Tombense faz uma campanha de recuperação depois do início muito ruim nessa Série B do Campeonato Brasileiro, né, Dri? É, exatamente. Eles conseguiram uma recuperação surpreendente e já começam até a pensar em Série A, né? A gente sabe do grande poder dos times grandes aí na Série B, como Vasco, Cruzeiro, Sport, Bahia. Mas o Tombense tá ali beliscando. Inclusive hoje é o 7º colocado. Se vencer, vai ocupar a 5ª colocação após essa rodada. E hoje tem clássicos aí entre esses grandes que eu citei. Se esses times empatarem, um ou outro tropeçarem, a diferença para o G4 do Tombense vai diminuir e ele pode almejar, quem sabe, entrar nessas 4 primeiras posições já na próxima rodada, Cabela. Exatamente. Aliás, a 16ª rodada começou na sexta-feira com Chapecoense 3, Sampaio Correia 1. Também tivemos o Brusque batendo o Operário por 2-0 lá no Augusto Bauer, em Brusque. O Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2-0, mais líder do que nunca. O Cruzeiro que abriu 7 pontos em relação ao Vasco, que é o 2º colocado. Londrina e CSA empataram em 0-0. Ontem, às 11 da manhã, lá no Estádio do Café, o Ituano perdeu em casa para o Criciúma por 2-1 ontem à tarde. Aliás, essa vitória do Criciúma colocou o Criciúma na 5ª colocação com 23 pontos, a 2 pontos do Grêmio, que é o 4º colocado, tirando uma posição do Tombense, que ontem antes do jogo era o 6º, caiu para a 7ª posição. Tivemos também o Náutico batendo o Novo Horizontino por 3-1 lá nos Aflitos, 1-1 o CRB empatando com o Guarani no Rei Pelé, além de Ponte Preta e Tombense, teremos hoje à tarde Vasco e Sport às 4h no Maracanã. Aliás, um jogo pelo local do jogo cheio de polêmicas durante a semana, e Bahia e Grêmio se enfrentam lá na Arena Fonte Nova às 4h. Eu falei em polêmica do jogo do Maracanã entre Vasco e Sport, porque o Fluminense e o Flamengo não queriam que o Vasco jogasse lá no Maracanã, para não judiar muito do gramado, segundo disse Flamengo e Fluminense. Aliás, ontem à tarde o Fluminense oleou o Corinthians 4-0 lá no Maracanã ontem, e que festa para o Fred. O Fred que tá deixando o futebol, Carlão. Fred que ontem teve uma festa, uma recepção da torcida tricolor lá no Maracanã, gigantesca, só tem mais um jogo como profissional. Cara, tem coisas que o esporte proporciona que são inexplicáveis, né? Ontem o contexto do Fred foi sensacional. Que festa linda, até antecipando a festa de verdade que vai ser na despedida, né? Contra o Ceará no Maracanã, mas realmente algo muito lindo, algo emocionante, ele falando do problema na visão que na verdade está talvez seja o principal ingrediente, né, para a despedida dele, uma vez que pelo menos ali na reserva ele poderia ajudar, como ajudou ontem, mas ontem é um contexto de filme. O próprio Fred disse, né, acho que nem no mais alto imaginário do autor de um filme, ele colocaria um contexto tão legal, um fim tão bonito como foi ontem o jogo entre Fluminense e Corinthians, com o Fred sendo um personagem maravilhoso.
Exatamente. Aliás, Fluminense 4-0 no Corinthians, Juventude perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1, o Santos perdeu em casa para o Flamengo também por 2-1, Ceará e Internacional empataram em 1-1 lá no Castelão, Palmeiras perdeu em casa também para o Atlético Paranaense por 2-0, Felipão voltou lá para o Allianz Parque, deu uma beliscada no time do Abel Ferreira. Hoje nós teremos daqui a pouquinho às 11 da manhã também Avaí e Cuiabá. Às 4 da tarde em Atlético Goianiense e São Paulo. O América Mineiro recebe o Goiás do Independência às 18 horas. Ainda hoje às 18 horas tem Coritiba e Fortaleza no Couto Pereira. E amanhã tem Bragantino e Botafogo no Nabia Bichedi às 8 horas da noite, fechando a 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras continua líder com 29 pontos, mesmo com a derrota. Só que o Atlético Paranaense agora subiu para a vice-liderança, foi a 27. O Atlético Mineiro subiu à 3ª posição com 27 e o Corinthians tem 26 na 4ª colocação. O Internacional tem 25 na 5ª, Fluminense é o 6º com 24, o Flamengo nesse momento já é o 7º com 21, o Santos tem 19 pontos na 8ª posição, mesma pontuação do São Paulo, que é o 9º colocado e ainda joga na rodada. Na zona de rebaixamento da Série A, tem o América abrindo a zona de rebaixamento com 15 pontos, Cuiabá 13, Juventude 11 e o Fortaleza, gente. O Fortaleza 10 pontos ganhos. Fortaleza vai jogar ainda na rodada? Vai jogar com o Coritiba. O Coritiba primeiro fora da zona de rebaixamento ali. Mesmo vencendo, Fortaleza não deixa essa zona de desconforto da Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos vocês que estão ligados e conectados aqui na transmissão da CBN Campinas em todas as nossas plataformas e também em 99,1 FM. Muito obrigado. Se você está no FM, vai lá no YouTube e manda sua mensagem, tá bom? Pode mandar um recado através das duas transmissões no YouTube. Tem o tradicional CBN Campinas e também o novo canal do esporte da CBN, o Esporte CBN Campinas no YouTube, youtube.com/esporte CBN Campinas. Você vai lá também, acessa, dá um like, dá um joinha, curta a nossa transmissão, manda mensagem, interage conosco. Se não tiver inscrito no novo canal, inscreva-se também neste novo canal do esporte da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, hein? Daqui a pouquinho a bola vai rolar. 10 horas e 38 minutinhos. Vai para mais um intervalinho. Na volta a gente vem com as escalações, comentário do jogo, o craque do jogo. Muita informação para você que acompanha. Primeiro lugar no Ibope é o esporte da CBN Campinas. Enquanto a bola não rola. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Tombense. Oi, me conta, como vai a empresa? Super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Ah, é fácil, Unimed Campinas. Mas o meu negócio é pequeno, eu posso? Claro, você pode contratar o plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas, assim como eu. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. E consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Enquanto a bola não rola. Ponte Preta, Tombense. Muito bem,
as equipes vão finalizando o trabalho de aquecimento nesse momento. A Ponte Preta já tem jogadores se dirigindo lá para os vestiários. Daqui a pouquinho a Macaca volta. Aliás, a Ponte fez um trabalho de aquecimento bem mais curto que o Tombense, né, Adri? Ou foi impressão minha? Olha, Cabela, eu acho que foi questão aí de 5, 7 minutos a mais aí que o Tombense subiu antes, porque eles também subiram, deram uma olhada antes no gramado para depois efetivamente começar esse aquecimento. Legal, legal. O gramado aparentemente está bacana. Olhando aqui de cima, está muito bacana o gramado aqui do Moisés Lucarelli. Não tivemos chuvas durante a semana. Deve estar sequinho, lógico, molhado pela irrigação, obviamente, né? Mas deve estar bacana o gramado aí. A aparência daqui de cima é essa. E daí de baixo também? Sim, o gramado parece bem bom no processo de aquecimento dos dois clubes. Deu para perceber a bola rolando muito bem. Gramado não vai ser problema aqui nessa manhã, tarde de domingo. Agora, Carlão, anos anteriores, esse ano eu não ouvi ainda reclamação sobre isso, mas anos anteriores reclamavam que o gramado aqui do Moisés Lucarelli era muito duro, né? Esse era o grande problema, né? E gramado duro atrapalha, né? Lesiona, desgasta muito mais o jogador. Esse ano, por enquanto, não tivemos uma reclamação. Normalmente, às vezes, serve como justificativa também, né? Em caso de... Acho que na maioria das vezes. Resultado negativo. Mas, por enquanto, não tivemos. O gramado ainda não foi o responsabilizado por algum tropeço. Agora, Carlão, eu estava falando a respeito da classificação do Campeonato Brasileiro aqui. Falei que o Criciúma deu um salto, foi a 5ª posição com 23 pontos. E nós falávamos já há algum tempo em relação à Ponte Preta e também em relação ao Guarani, por que não? Que uma vitória tiravam as equipes da zona de rebaixamento, já não mais. O Ituano, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 17 pontos, a Ponte Preta tem 14, até vai chegar no Ituano uma vitória hoje aqui, a 17, vai a 4 vitórias como tem o Ituano também, só que o Ituano tem 0 de saldo, a Ponte tem menos 5. Pode acontecer? Pode, mas a situação de momento vai ser um milagre. Então continua mesmo com vitória na zona de rebaixamento. Ou seja, chegou naquele momento perigoso, né? Que nós falávamos, né? Aliás, acho que... E o Ituano, desculpa, tem um jogo a menos ainda. Então, diariamente nós estamos falando, vai chegar um momento que talvez uma vitória não livra mais a equipe da zona do rebaixamento. E chegou. Então, olha só a necessidade de somar os 3 pontos hoje. Então, a cada rodada, as nossas equipes estão se complicando ainda mais. Ontem o Guarani ainda pegou um empate fora de casa, o que não deixa de ser importante, mas hoje eu acho que a vitória ela é essencial. Não basta mais empatar, mesmo sendo longe dos seus domínios, como aconteceu com a Ponte lá em Goiânia, né? Então, hoje é um jogo fundamental para a Macaca. Se ela não vencer, realmente ela começa a ganhar aquele carimbo de um virtual rebaixado. Então, a necessidade hoje extrema de conquistar a vitória diante de um adversário que tem cumprido aí um bom papel dentro da Série B. Exatamente, em cima do que a Adri falou e do papel que está realizando o Tombense nesse campeonato brasileiro, tem 21 pontos, se vencer vai a 24, fica a 1 ponto do Grêmio. O Grêmio também tem jogos a menos aqui, né? O Grêmio vai jogar, por exemplo, ainda nessa rodada, o Grêmio vai enfrentar ainda o Bahia, lá em Salvador, né? No caso do Ituano, tá lá o primeiro fora da zona de rebaixamento, esse jogo a menos é contra o Cruzeiro, que acontece na próxima terça-feira na cidade de Itu. Tá complicado, tá complicado. Hoje é fundamental 3 pontos, independente do placar. Tá? Pode ser 1-0, o torcedor da Ponte Preta torce para ser 1-0 para a Macaca, que seja sofrido, que seja apertado, que seja pressionado, mas que seja 1-0 para a equipe da Ponte Preta para somar esses 3 pontos, para chegar ali pelo menos na 17ª posição e ficar bem próximo de deixar a zona de rebaixamento. Porque estamos na reta final já do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Então a gente precisa que a Ponte Preta some pontos e que termine esse primeiro turno, como disse o Eberlin na quinta-feira, com pelo menos 20 pontos. Né, para que no segundo turno tenha ali 23, 24, se necessário 25 pontos para buscar no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. São 10 horas mais 45 minutos. Vamos escalar as equipes, as duas equipes já definidas, né, Dri? Sim, definidíssimas. Então vamos lá, vamos para as escalações do jogo de hoje. Futebol, vamos Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Está saudável.
Ponte Preta. Alô, torcedor ponte-pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Macaca em campo com 12, Kaique França, 2, Norberto, 3, Thiago Oliveira, 39, Douglas Mendes e 15, Arthur, 26, Jean Carlos, 19, Amaral, 5, Leonaldo e 20, Fecim, 9, Danilo Gomes e 10 para Luca. Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 2, Norberto, 3, Thiago Oliveira, 39, Douglas Mendes, 15, Arthur, 26, Jean Carlos, 19, Amaral, 5, Leonaldi, 20, Fecim, 9, Danilo Gomes e 10, Luca. No banco de reservas, 1, Igor Vinhas, 4, Luanderson, 13, Bernardo, 18, Nicolas, 21, Luiz Felipe, 22, Igor Formiga, 23, Gabriel Venâncio, 25, Alisson, 28, da Silva, 29, Chaporã e 32 para Fraga. Fundada em 1914, Tombense é tradição. É o Tombense do técnico Bruno Pivetti em campo com 1, Felipe Garcia, 3, David, 3, Marcondes, 4, Joseph e meia dúzia, Manuel, 5, Rodrigo, 7, Keke, 8, Zé Ricardo e 10, Jean Lucas, 11, Renatinho e 9 para Everton. Repeteco da equipe de Tombos, 1, Felipe Garcia, 2, David, 3, Marcondes, 4, Joseph, meia dúzia, Manuel, 5, Rodrigo, 7, Keke, 8, Zé Ricardo, 10, Jean Lucas, 11, Renatinho e 9, Everton. No banco de reservas, 12, Rafael Santos, 13, Diego Ferreira, 14, Jordan, 16, Reginaldo, 17, Lucas Santos, 18, Ítalo, 99, Ciel, 20, Cleiton e 22 para Genilson. A arbitragem do jogo. O trio de arbitragem é alagoano, apita Denis da Silva Ribeiro Serafim, seus auxiliares, Pedro Jorge Santos de Araújo e Esdras Mariano de Lima Albuquerque. No VAR, ele, Eber Roberto Lopes. Clínica Upman, uma clínica referência com credibilidade em tratamentos que envolvem a saúde sexual masculina, tratamentos para ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido e reposição hormonal. Ligue e agende uma consulta agora mesmo. 19 99800 5939. Não perca tempo. 19 99800 5939. Recupere sua performance com quem entende do assunto. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento: Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Muito bem, são 10 horas e 49 minutinhos, daqui a pouquinho a bola rola. Tá aí a ficha técnica toda já colocada para você, meu caro Carlão de Freitas. Fique à vontade, comente o que você espera dessa partida no horário da macarronada, Carlão. Verdade, Cabela, é um horário, acho que pro torcedor é um horário maravilhoso, né? Até porque ele tem todo domingo ainda para curtir com a família, o almoço, depois a parte da tarde para dar uma descansada, e que a Ponte Preta possa fazer valer a pena, né? Esta tarde do domingo para o torcedor ponte-pretano, evidentemente. Mas tem o jogo, e isso não sei, de repente pode atrapalhar. Mas um jogo complicado, um jogo difícil. A Ponte enfrenta um adversário que, a partir do momento em que se moldou para a Série B, em que se acostumou com a competição, ele deu um up fenomenal. Claro que vem de dois, não tropeços, né? Mas duas escorregadas, duas patinadas com 2 empates consecutivos, mas ainda permanece numa situação muito confortável dentro da competição, uma vez que uma vitória hoje leva o Tombense aos 24 pontos, fica ali na beira do G4, algo que nós não imaginávamos antes de começar a competição. E até nas primeiras rodadas, quando o Tombense frequentou por muito tempo ali a zona de rebaixamento. A Ponte hoje vem com uma formação diferente, nos 4-4-2 ou num 4-3-3, em alguns momentos no 4-4-2 com o Fecim dando uma retaguarda ali no meio campo, um pouco por dentro.
ou 4-3-3 também, com o Fecim caindo pelos lados. Quando a Ponte estiver com a posse de bola, possivelmente poderá se utilizar desta maneira de jogar. A novidade é o Jean Carlos, possivelmente na segunda linha. O Jean tem uma qualidade, né? Não como meia, mas entre os volantes que estão escalados, Jean Carlos e o Amaral, o Amaral e o Leonaldo, tecnicamente o Jean Carlos é melhor que esses jogadores. Mesmo o Leonaldo, que vive um grande momento, mas é um jogador de transpiração, um jogador de combate. Então o Jean pode dar essa retaguarda até na marcação aqui com o Arthur. O Arthur deve ser aqui o zagueiro pelo lado esquerdo, né? O cara da primeira linha. Mas a Ponte ela vai ter que tomar a iniciativa. É claro que os espaços vão aparecer. O Tombense vem para jogar no erro da Ponte. Vem com o Everton. O Everton é aquele que jogou aqui na Ponte há 1 ou 2 temporadas. Não foi tão bem, mas no Tombense agora bem adaptado. É um jogador que tem desequilibrado, tem feito belos gols dentro da competição. Um jogo difícil. Falar em favoritismo, se levarmos em consideração a classificação e o que tem jogado, a gente pode até colocar o Tombense como favorito. Mas não tem mais jeito, Cabela. Nós discutíamos aqui. A Ponte na zona de rebaixamento, uma vitória já não tira a macaca da zona de rebaixamento. Então, por isso, os 3 pontos hoje são fundamentais para ela continuar brigando de uma maneira digna aí, para permanecer na Série B. Uma situação muito triste que vive a Ponte. Mas esquecer todas essas situações, pensar nesses 90 minutos que serão essenciais aí para a Ponte conquistar a vitória e dar uma guinada nesta reta final aí de primeira fase de Série B de Campeonato Brasileiro. Aí, portanto, o comentário do jogo com Carlão de Freitas. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, é o Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Ponte Preta e Tombense, aqui no Moisés Lucarelli, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Torcedor vai chegando. Estamos aqui com alguns minutinhos, 7 minutos para a bola rolar aqui no Moisés Lucarelli, Adriana. E o torcedor, realmente, eu acho que se bobear, não teremos 1.500 hoje. Eu não sei nas sociais que eu não estou vendo, mas em relação a geral, pelo menos por enquanto, muito abaixo. Mas eu tô olhando agora aqui pro portão principal do Majestoso, bastante gente lá fora ainda, viu, Cabela? A expectativa, claro, também concordo, 2.000 não vai chegar, mas tem bastante gente ainda para entrar aqui. E quem também tá esperando para entrar em campo é o elenco pontepretano, os titulares aqui já debaixo do túnel, tomando uma sombrinha, a última antes do jogo começar, porque o sol tá quente, e aí tem todo aquele protocolo com a CBF, então tá todo mundo aqui esperando para poder entrar em campo. E eu olho lá pro túnel da Tombense e o time da Tombense ainda não apontou para subir em campo. Agora sim, agora as reservas da Tombense vêm pro gramado. Muito bem, Tombense que vem com uniforme hoje parecendo da Croácia, é isso, né? Da Croácia, né? Que é xadrez, é quadriculado, né? Vermelho e branco. Será que o Modric é o 10? Será? Aqui é o Modric Lucas. Nossa. 23 graus, a Adri falou do sol, galera tá na sombra ainda, última oportunidade de ficar na sombra. Não sei aonde. 23, não sei aonde. O termômetro tá marcando 23, viu, Adri? Mas a sensação térmica talvez esteja um pouquinho mais alta. Você passou protetor? Tá bem protegida? Muito, Cabela, porque eu fico toda vermelha, então não tem jeito. Eu me lotei de protetor solar e acho que no intervalo vou dar uma reforçada. É aquele dia que tem que tomar um golinho do protetor também, que é para dar uma reforçada de dentro para fora também, para empurrar esse calorão todo. As equipes daqui a pouquinho vem programado aqui do Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Tombense, para todo o protocolo da CBF. As equipes já estão, a Ponte já posicionado no banco de reservas. Jogadores reservas do Tombense estão chegando neste momento ali, vão se posicionar no banco de reservas também, destinado ali à equipe de Minas Gerais. E na sequência todo o protocolo. Macaca entrando neste momento, Tombense também entrando neste momento, seguindo todo aquele protocolo da CBF, com o hino da CBF, da Série B e tudo mais, nesta manhã, aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta com uniforme tradicional branco, a faixa transversal preta. O Luca vem à frente ali, puxando a galera na fila que vai se formar
aqui à nossa frente para a execução do hino nacional brasileiro. Luca tá predestinado para ser o craque de hoje mais uma vez, meu caro Carlão? Eu acho que se a Ponte vencer, essa vitória passa muito pelos pés do Luca. O Luca hoje é uma referência técnica, é uma liderança importante desse time da Ponte Preta. Eu acho que os 3 pontos, uma boa atuação, esses fatores passam sim pela qualidade do Luca. Muito bem, as equipes vão se perfilando. Vamos ter a execução do hino nacional brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Nesse momento, eu dizia do uniforme do Tombense, né? A camisa é xadrez branca e vermelha, calções e meias vermelhas da equipe de Minas Gerais aqui. A arbitragem com camisas e meias azuis, calções pretos, arbitragem que vai comandar a partida, o senhor Denis da Silva Ribeiro Serafim, o alagoano. Vamos acompanhar então a execução do hino nacional brasileiro aqui no Moisés Lucarelli. Tá aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro aqui na CBN Campinas. Equipes vão se cumprimentando, a bola rola daqui a pouquinho. Galera, o Cristiano Salvione tá aqui no YouTube mandando recado, mandando abraço. Quem mais aqui manda recado e mensagem? Tem cada mensagem aqui que eu vou falar pra você, hein? Ai, meu Deus do céu. Um abraço a todos vocês, obrigado pela conexão. Aproveita e curta a nossa transmissão aí, você que está conectado através do nosso YouTube. Fique à vontade em participar com a gente. Tem mais uma mensagem chegando aqui, Tielo Soares. Não adianta secar meu bugrão, vai levar tombo. Acho que ele é bugrino, hein? Carlos Cabela, melhor narrador esportivo. Obrigado, Tielo. Obrigado, grande abraço pra você, obrigado pela conexão. Aproveita e vai compartilhando. Ele que está no Esporte CBN Campinas lá no YouTube. Se não estiver inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, curta a nossa transmissão, vem com a gente nesta manhã, tarde de domingão. Domingão da macarronada. E você que está em casa acompanhando aí, tem macarronada aí? Tem frango assado? Tem maionese? O que tem de diferente aí? Conta pra nós aí, pode mandar aí através do YouTube aí, nessa manhã de domingão de futebol aqui na CBN Campinas. As suas equipes estão ali batendo bola pela última vez, a arbitragem ali vai com o Luca e também com o Josef. É Josef ou Iosef? Henry. Josef, né? Josef, né? Ou Joseph. Joseph. Pode ser também. Joseph. Tá bom. É David. Então é David, né? David, Joseph e Marcondes. Parece a escalação norte-americana. E que é isso, hein? Marcondes não, né? Aí Marcondes é Marcondes, né? Agora, Joseph é aquela com a linguinha pra fora. Joseph. Ah, meu Deus do céu, hein? Joseph. Toda vez que eu narrar, vou lembrar da linguinha pra fora. Então eu vou até avisar aqui. Joseph. Que beleza. Muito bem, as suas equipes ali. O Ponte Preta vai defender o gol de fundo aqui no Moisés Lucarelli nessa primeira etapa do jogo. Consequentemente, o portão de entrada, o gol do portão de entrada será defendido ali pelo Felipe Garcia, o goleirão da equipe do Tombense. Tá tudo quase tudo pronto. O último bate-papo dos jogadores ali do gramado. A Ponte Preta ali reunida para aquele último bate-papo. Tombense também vai se reunindo ali na intermediária do campo, defendido pela equipe mineira. Vai se ajeitando ali para fazer aquele último bate-papo. Somente
goleiro fica fora lá da equipe do Tombense do papo. Da Ponte Preta até o Kaique França tava lá no bolo lá para fazer aquele último bate-papo, aquela última corrente positiva para Ponte Preta em busca dessa vitória aqui do Moisés Lucarelli. Vai começar durante a manhã, vai terminar durante a tarde, domingão. Para você que está acompanhando, vai lá, manda mensagem através do YouTube. Estamos aguardando o seu recado, tá bom? O árbitro já sinaliza ali 1 minuto de silêncio, porque já estamos com 11 horas e 1 minuto já. Atrasado com o jogo já. 11 horas e 1 minuto, pelo menos meu cebolão. O seu também, Carlão? É isso? Isso, 11 e 1. 11 e 1. Mais 1 minuto ali para começar a partida. O torcedor já começa a cantar aqui no Moisés Lucarelli para empurrar a macaca para cima do Tombense. Você vai acompanhar tudo isso na CBN Campinas em 99,1 FM, no YouTube, também através do aplicativo da CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br. Tudo isso para você e muitos detalhes desta 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por conta do senhor Denis da Silva Ribeiro, Serafim Alagoano. Vai começar o jogo, a bola vai rolar da CBN Campinas, tá tudo pronto, acertando o cebolão, árbitro do jogo. Vai começar a partida, apita o árbitro. Bola rolando na CBN Campinas. Ponte Preta, Tombense. Bola tá rolando, é começo de jogo. A Ponte toca a bola no campo defensivo, trabalhando ali com o Thiagão. Thiago Oliveira despacha a bola para o campo de ataque no meio do caminho. Ela sobra com o Danilo Gomes. Ele já domina, coloca no gramado, parte para o campo de ataque. Tentava o toque lá pela direita. Para a chegada lá na direita era o Lucas que estava por ali. O zagueirão faz o quarto, ela sobra com o Jean Lucas. Jean Lucas domina, recua lá no campo defensivo. Começa tudo de novo lá atrás com o Joseph. Como é que é, Joseph? Joseph. Aí, aprendeu. Certinho. A bola, a Ponte na recuperação, vem ali pelo meio, já trabalhou Amaral, rolou na intermediária com Danilo Gomes, protegeu, devolveu, Leonaldo com ela, vem marcação forte pra cima dele do Zé Ricardo, opa! Já tomou 2 pauladas ali na sequência, ali tem pressa, a Ponte Preta já faz a cobrança, toca na bola, Arthur pelo lado esquerdo, já bota na frente, lançamento é bom, botou na ponta canhota, chegou bem a Ponte, sobrou o Fecinho, entrou na área, fez a fita, chega o primeiro, o segundo por baixo para fazer o corte, aperta a Ponte Preta mais uma vez, quem vai pra cima ali é o Jean Carlos, vai protegendo a bola do toque feito mais atrás, começa de novo a equipe do Tombense na recuperação com o David, recua lá atrás para começar de novo com o Marcones, a Ponte aperta a marcação, quem chega é Fecinho para fazer a roubada, fica com ela, carrega, busca a linha de fundo, o Marcondes faz a proteção, perde a canhota, dá o bico da bola, despacha em direção ao campo de ataque, aperta a Ponte na recuperação de bola à frente da grande área, não consegue deixar, aliás o Tombense não consegue sair jogando, a Ponte Preta vai apertando nesses primeiros minutos de bola rolando aqui no Moisés Lucarelli, 0-0 o placar do jogo. Vamos chegando a 2 minutos de jogo com essa intensidade toda aí, meu Deus do céu, hein? Camila. Oi. E na falta em cima do Leonaldo, num lance anterior que o juiz deu vantagem, ele avisou o Rodrigo, camisa 5 da Tombense. Na próxima tinha cartão, porque realmente pegou forte o camisa 5 da Ponte. É verdade, chegou e chegou forte ali, né? Chegou muito forte, aliás. Toca a bola, a equipe do Tombense está jogando ali pelo lado direito. Vem por baixo para fazer o corte. Quem chega é o Amaral, bota a bola para fora, revista manual, que favorece a equipe do Tombense. A equipe mineira tem a revista manual ali pela direita. Vai se ajeitando para fazer a cobrança com as mãos do David. Já fez o toque, Jean Lucas. Ele chega, dá um tapa na bola mais atrás, a bola, epa! O David praticamente se livrou da bola. O Norberto chegou atrasado, o lance, o Keke ficou com ela. Toca ali pelo meio, o Jean Lucas recebe no círculo central do gramado. Já se ajeita a equipe do Tombense, vem pro campo de ataque, faz abertura pela direita com o David. David despacha pro campo de ataque, lançamento feito pra grande área. Deu fechadinha, a bola foi fechando, o Kaique França foi lá pra botar ordem na casa da macaca, Adriana Almeida. É aquele tipo de bola que quando a fase não tá boa é melhor não arriscar, né? Porque o David, eu acho que ele foi cruzar, mas essa bola ia certinho no ângulo esquerdo do goleiro Kaique França. Ele subiu, pegou bem e já repôs. Vamos chegando aí a mais de 3 minutos, já passamos de 3 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, toca a bola no campo defensivo, equipe do Tombense, lá atrás começa de novo o Marcondes toca a bola pelo meio, que chega por baixo, Rodrigo devolve, Marcondes já faz a abertura pela direita, o David, com o pé na volta, a bola, Marcondes recua lá atrás com o Felipe Garcia para começar tudo de novo, essa intensidade que a Ponte usou nesses primeiros 3 minutos aí, o Carlão, é o que precisa, mas precisa ver se aguenta, né? Ah, dificilmente, né? Até pelo horário do jogo, dificilmente, é uma intensidade muito forte nos primeiros minutos, uma marcação
marcação alta. Se der certo nesta etapa inicial, muito bom, mas aguentar o ritmo é difícil. Sai jogando também, se vem pro campo de ataque, bola tocada ali pela direita, Renatinho. Ele já faz o domínio, devolve lá no campo defensivo, mais uma vez trabalha, sai de bola a equipe do Tombense ali pelo meio. Rodrigo dá um tapa da bola com o Joseph lá pelo lado esquerdo, ele já faz o domínio, levanta a cabeça, bota no campo de ataque. O QQ chega por ali para fazer o domínio, a briga pelo meio campo ali da equipe Ponte Pretana. Chega o Thiagão ali rasgando, dá um bico da bola, a bola volta, campo defensivo. Ponte trabalha mais uma vez a saída, recupera a bola, a equipe do Tombense pela direita com o David. A domina, rola a bola mais atrás, o Jean Lucas vem para fazer o domínio, sai jogando ali pelo meio, toca na bola, vem para o campo de ataque, bola rolada ali pelo lado direito defensivo do Tombense, vai tocando um lado de outro, Rodrigo fica com ela, a Ponte Preta adianta a marcação, vai adiantando a marcação a equipe da Ponte Preta para fazer aquela pressão novamente, e vai lá, Joseph, chega na bola, Danilo Gomes vai para cima dele, sai apertando a marcação a equipe da Ponte Preta, Rodrigo fica com ela pela direita, chega no meio campo, dá um tapa na bola para o campo de ataque, para o Everton Galdino, e já recebeu o Everton, bota lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado que chega para o campo de ataque, é o Manuel, domina na perna canhota, puxa pelo meio, dá um tapa ali pela intermediária com o Jean Lucas, toca na frente, lançamento feito, olha só, tava lá atrás para fazer o quarto movimento, mas sai jogando errado, toca na bola mais uma vez ali pela direita, o David rola pela intermediária, Renatinho vem com ela, faz o domínio, tem marcação do Arthur por baixo, chega rasgando a bola, sobra com o Fecim tenta sair jogando, pede falta, o árbitro que não, sobra de bola, Jean Lucas, bola enfiada, forte demais. Era pro Everton, saía na cara ali do Kaique França, mas o chute foi muito forte, Adriano Almeida. Chute forte, sem problemas para a defesa da Ponte Preta. A Ponte tenta sair agora do setor defensivo, 0-0 no Majestoso. Sai jogando lá com o Thiagão pela direita, Norberto já fica com ela, renda lateral do campo, breca, gira o corpo, rola a bola com o Leonardo, tudo isso no campo defensivo, Ponte Pretano. Já passamos em 5 minutos de bola rolando neste primeiro tempo, vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe da Ponte Preta, lado esquerdo do Arthur, bola enfiada ali pelo lado esquerdo, Jean Carlos recebeu, dominou, marcação encostou para cima dele, rolou ali pela meia, tentava o passe para o Amaral, chega por baixo o Jean Lucas, faz o corte e toca do Renatinho, devolve do Jean Lucas, ele da perna canhota já faz o passe no círculo central do gramado, antecipa bem ali, o DG dominou, tocou na frente pro Fecim, bola enfiada, forte demais! Levanta o torcedor Ponte Pretano aqui na arquibancada, na bola tocada ali, só que pegou no contrapé do Luca, né, Adriana? Eu acho que não era a melhor jogada, mas o Fecim também estava muito bem marcado, mas o detalhe foi o belo passe do DG, o DG está se sentindo muito à vontade, nem parece que subiu da base há poucos meses e já assumiu a titularidade na zaga da Ponte. Vem Ponte, recuperou a bola, batida de longe para fora do gol. O Danilo Gomes preparou lá pelo lado direito e perto da canhota, bateu, a bola subiu demais, foi para fora, tentou pegar ali, o goleiro tá um pouquinho adiantado do Felipe Garcia, né, Dri? E o Danilo Gomes vem perseguindo esse gol com a camisa da Ponte há muito tempo, né? Ele chutou, não gostou do chute, mesmo assim fez um sinal de joia com o Lucas, como quem diz, temos que chutar pro gol. Chegando a 6 minutos, a Ponte recupera a bola lá pela direita, opa, foi no gramado, é falta! Danilo Gomes na recuperação de bola, apertou o Luca lá pelo lado direito, Danilo Gomes segura a sobra, recebe a falta, é falta quem favorece a equipe da Macaca. Torcedor canta, torcedor vibra, torcedor empurra, Macaca pra cima do Tombense aqui do Moisés Lucarelli, é falta lá pela direita, é falta que favorece a equipe da Ponte, vai levar perigo ali pra meta do Felipe Garcia, Adriana. E o mérito dessa falta foi do Luca e do Danilo Gomes, que mostraram muita disposição para brigar pela saída de bola do Tombense. A torcida vem junto, sente que o time tá vibrado, tá em busca desse primeiro gol. Fecim e Leonardo estão na bola. Vem bola pra grande área, torcedor, aumenta o volume do somzão da CBN, falta cobrada, levantamento na área, sobe a zaga pra fazer o quarto tiro de perigo, sobe a bola ali pelo intermediário, com o Danilo Gomes, recua com o Norberto, é o último homem, Ponte Pretano ali no círculo central do gramado, ajeitou na perna direita, faz o lançamento pra quem, hein? Pra quem, hein? Ô, Norberto! Pra quem você passou essa bola aí, hein? Deu pra ver aí de dentro do campo aí, Adriana? Não consegui descobrir, vai ter que perguntar pra ele mesmo. Carlão de Freitas, 7 minutos, bom jogo, Carlão. Bom jogo, um começo de muita intensidade, uma marcação alta da Ponte, a gente percebe que quando a Ponte não tem a posse de bola, o Jean fecha, fazendo a quinta, a primeira linha com 5 homens, quando a Ponte não tem a posse de bola, o Arthur se transforma no terceiro zagueiro, então essa é a movimentação tática que a Ponte manda pro jogo hoje. Olha o Arthur pela esquerda, tenta dar um tapa na bola, bate em cima do Renatinho, sobra com o Amaral ali pelo meio, o Amaral já dá um tapa na bola, faz a abertura pela meia direita, campo defensivo, vem o Thiagão, zagueirão pro campo de ataque, carregando a Ponte lá pela direita, ele busca o espaço, faz o break, toca na frente, o lançamento era pro Danilo Gomes, se estica por baixo o zagueiro para fazer o corte, a sobra de bola ali pela intermediária com o Zé Ricardo, a Ponte Preta faz uma pressão tremenda na saída, agora falta
acabou cometendo a falta ali. O Amaral, uma falta que favorece a equipe do Tombense. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Bola vai tocada. Lançamento foi feito. Kaique França vai ficando com ela. Sai jogando mais uma vez a equipe da Ponte Preta com ligeiro campo defensivo. Deu um tapa na bola para o Tiagão. Tá lá na lateral direita. Despacha a bola no campo de ataque direto para fora. Pegou mal na bola, hein? Bateu dessa bola. Ele bateu com a Joanete. A bola foi para fora do campo. Arremesso manual para a equipe do Tombense no campo defensivo. Vamos chegando a 9 minutos, quase 9 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo aqui no Moisés Lucarelli, a 16ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Despacha a bola a equipe do Tombense, vem para o campo de ataque, lançamento feito, Renatinho escora de cabeça, só que jogou no contramão no campo defensivo. O David ele deu um chapeuzinho para cima do Amaral, o Amaral chega na bola, faz a pressão na marcação, responde a equipe do Tombense, o lançamento foi feito, o Renatinho não consegue, domina, a bola vai para fora, revista manual para Macaca, campo defensivo. Lado esquerdo vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos o Jean Carlos, ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele joga na frente, ele busca o Fecim, chega ali o Luca, domina no peito, coloca no gramado, pronto, bota a categoria ali o Luca, ele fez o passe do lado, devolveu com o Jean Carlos recua com o Arthur, ajeita a bola, bota no gramado, o lançamento é pro Fecim, o Fecim faz a proteção, a marcação encosta para cima dele, o Fecim gira o corpo, chega na frente, marcou isso para fazer a roubada, já toca na bola ali pela intermediária com o Rodrigo, sai jogando Tombense, vem pelo ciclo central do campo, toca na bola ali do lado, opa! O Leonaldi foi na bola ali, jogador, parece que é o Jean Carlos que levantou, o Jean Lucas que levantou, não, o que? Levantou o pé demais ali, deixou a sola da chuteira ali em cima do pé do Leonaldi, né, Adriana? Tornozelo esquerdo, o Leonaldi sentiu, mas nenhum problema com ele, a Ponte já vai cobrar a falta. Tá sentindo ali o Leonaldi no pé da esquerda ali. Ele levantou rápido, né, aí depois é que voltou a sentir. Carlão, 10 minutos já, vamos chegando aqui a 10 minutos deste primeiro tempo. Aliás, já passamos de 10 minutos desse primeiro tempo, Carlão. O jogo é bom, a Ponte está numa marcação muito forte, muito ferrenha ali pelo meio. Sem dúvida alguma, o Tombense não consegue o contragolpe, o Renatinho cai aqui pelo lado direito, mas esbarra na marcação, hora do Arthur ou do Jean Carlos, ou então essa marcação dupla. Esta formatação misto de 3 zagueiros, a primeira linha formada com 5 até agora me agrada, só que ela precisa chegar, né? Ela tem a intensidade inicial, ela marca a saída de bola, mas ela não conseguiu criar, né? Quando teve essa possibilidade com o Fecim, não deu muito certo. O jogo está parado, uma falta do Fecim no campo defensivo, favorece a equipe do Tombense. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 9 minutos e meio, 9 e meio não, 10 e 50, onde eu vi 9 e meio, tô louco, hein? 10 minutos e 50, vamos chegando a 11 minutos e bola rolando deste primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli. O placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. Também 0 pro Tombense. Futebol Globo CBN. Repor a bola em jogo ali, o Felipe Garcia, lançamento muito forte ali, o Jean Carlos até tentou, né, o Adriana, mas não deu não, né? Um cruzamento que não deu nada certo, agora olha o Luca. Olha o Luca, apertou Felipe Garcia, quase ele rouba a bola! No meio da pequena área, o Luca apertou o goleiro, como é de costume, né? Como é de costume, o Luca, ele é especialista nisso, viu, Adriana? Os dois atacantes da Ponte estão fazendo muita pressão pra cima da defesa do Tombense nessa saída de bola e tem dado certo, olha a Ponte aí. Vem com o Danilo Gomes lá pelo bico da grande área, tenta a batida, bateu no zagueiro, voltou pelo meio, sombra de bola com o Zé Lucas. O Zé Lucas perde a bola, o Danilo Gomes mais uma vez fica com ela, faz a finta, escapa bem da marcação, gira o corpo, encontrou o aberto, o Jean Carlos pelo lado esquerdo, encarou a marcação, carregou da linha de fundo, preparou, cruzamento, vem na área, se estica todo por baixo, Manuel para fazer o quarto, a Ponte aperta, vem para a área novamente, chega por baixo para fazer o quarto, zagueirão, quem chega é Jean Lucas, faz a roubada, sobra com o Amaral, de frente pro lance, preparou o lançamento, pegou mal na bola, jogou para ninguém. Bom momento da Ponte Preta, Adriano Almeida. O Amaral agora pediu desculpas depois desse lançamento, porque o ataque da Ponte estava todo armado. É verdade que o Tombense também se fecha muito bem, mas a Ponte sente o bom momento e está mais perto do gol nesse primeiro tempo. Carlão de Freitas, que pressão da Ponte para cima do Tombense. Os volantes chegando bem, você percebe o posicionamento do Leonaldi, do Amaral ali um pouco até para frente no meio campo, o Jean Carlos trabalhando bem pelo lado esquerdo. Falta essa coisa da criação, por exemplo, nesse último lance o Amaral, ele tinha a possibilidade do arremate ou de um passe melhor. Ele optou pela decisão pior, deu um passe pro cara que estava em impedimento. Mas a Ponte pelo menos está brigando, está lutando, está tentando impor o ritmo.
Olha a ponte, vai tocando a bola, campo defensivo. O Danilo Gomes vem ali na contramão, chega por baixo do Leonardo e faz a roubada. Fez sim, vem pelo meio, fica na sobra, faz o domínio, foi tocado. Opa! Tomou um trança-pele do Zé Ricardo. É falta que favorece a Macaca. Já cobrado o Leonardo. De pressa, fez o braço. Danilo Gomes aceita a bola na perna canhota. Devolve no Leonardo. Vem carregando pela intermediária no campo de ataque. Fez sim, recebeu a frente da área. Girou, bateu. Desceu no zagueiro, foi pra fora. Escanteio, o torcedor gosta, aplaude a Ponte Preta. Bem no jogo até aqui. Escanteio pra Macaca, Adri. Escanteio originado de uma tentativa de chute a gol do Fecim. O zagueiro Joseph colocou o pé na bola e ela saiu. Saiu bem longe do gol do Tombense, mas agora a Ponte tem um escanteio. O primeiro do jogo, Leonaldi é quem vai para a cobrança. Ela pode chamar esse cara de Zé? Fica mais fácil, pô. Pode. É o Zef, pronto. Escanteio que favorece a equipe da Macaca ali pela esquerda, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Leonaldi na cobrança de perto da direita, todo mundo na grande área, quem sabe agora torcedor aumenta o volume, vem comigo, pintou, levantamento, saiu rasteiro, chute, ô Leonaldi, oh meu Deus do céu, que chute foi esse, hein? Que cruzamento ridículo esse, Adriano Almeida. Vai todo mundo pra área, todo mundo se prepara pra jogada da partida, de repente, e aí Leonaldi faz isso. Do rasteiro, do bico da pequena área ali. Que isso? Arremesso manual pro Tombense pela direita. Tá ali o David. Demora 1 ano e meio para fazer a cobrança em toca no Jean Lucas, que devolve no David. David rota a bola ali pelo meio. Quem vem é o Everton. Tenta fazer o domínio. Foi puxado pelo Jean Carlos. É falta pro Tombense. Meia direita. Pertinho da lateral do campo. É falta para a equipe vermelha. Toque Sebiri marcando 15 minutos e bola rolando deste primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo. Toca a cobrança de falta ali pelo círculo central do gramado. Trabalha Zé Ricardo na saída de bola. Ele já ajeita na perna direita. Bota lá na frente. Lá do lado esquerdo. Quem chega por ali é o Keke. Dominou. Tocou mais atrás. Pintou. Levantamento da grande área. Kaique França. Se estica todo, faz a defesa. Dá um medo nessa esticada que dá no corpo do Kaique França. Parece que ele não vai chegar na bola, Carlão. Ainda mais o sol, né? É, exatamente. Caramba, ele dá aquela... Já é a segunda, mais ou menos, né? Teve aquela aqui do lado direito. É. Esse cruzamento do lado esquerdo. Meu Deus. Ô, Kaique, não mata nós, não. Pelo amor de Deus. 14 minutos é o primeiro tempo, 0-0. O Arthur toca na bola pelo lado esquerdo para a equipe Ponte Preta na perna canhota. Bota no campo de ataque. Lançamento foi feito. O Marcondes dominou. O árbitro, todo mundo pediu um toque de mão ali. O árbitro só olhou, não falou nada. Segue o jogo. Zé Ricardo despacha lá pelo lado esquerdo para o Manuel. Ele corre para evitar a saída. Não consegue. O arremesso manual que favorece a Macaca. Lado direito, o campo defensivo tem pressa. Ponte Norberto na cobrança com as mãos. Ele volta com o Thiagão. O Thiago Oliveira ali pelo sistema defensivo. Ponte Pretano já dá um tapa na bola pro Arthur. Lado esquerdo. Dominou o Arthur. Ajeita na perna direita. Ele vem carregando na perna canhota. Vem pro campo de ataque. Atravessa a linha divisória. Bota ali pelo meio. O Luca tentava receber. A marcação é forte pra cima dele do Marcondes mais uma vez. Sai jogando o Tombense. Toca na bola. Jean Carlos fica com ela lá no campo defensivo. Ajeitou perna direita. Despachou o lançamento pro QQ. Lá na ponta canhota. DG chega pra cima dele. Escorregou o DG. QQ botou o DG pra lançar. Pra lá, pra cá. Pintou levantamento. Grande área. Arthur de cabeça pra fazer o quarto. Sobra de bola. Batida longe do gol. Olha, mas o tal do QQ, ele dançou ali um boleirão com o DG, hein, Adriano Almeida? É, numa jogada que até parecia que ele poderia não alcançar esse lançamento rápido recebido pelo lado esquerdo, mas ele conseguiu e depois teve muita calma ali para realmente se livrar do Douglas Mendes, que ainda é um jovem, tá aprendendo muito, mas depois o Rodrigo, que poderia ter chutado bem pro gol, mandou longe, mandou lá na arquibancada visitante. Um detalhe, a torcida do Tombense aqui do lado visitante, pelo menos uns 15 torcedores. Legal, agora Carlão, o DG não pode ir tão seco na bola como foi lá. Toma o corte e bota pra dançar do jeito que aconteceu. É aquela coisa do garoto, né? A ansiedade, querer mostrar serviço, de querer chegar primeiro no lance. Aí pega um jogador um pouco mais experiente, né? O que é um novato, mas já está na estrada há algum tempo e chamou pra dançar. Quase que saiu o gol do Tombense. Foi um boleirão ali, 2 pra lá, 2 pra cá. E eu vou falar pra você, rapaz. Meu Deus do céu. Saiu catando cavaco. Saiu. Que é isso aí, DG? Calma aí. Não, calma, dá um suco de maracujá pra ele lá, viu, Hélio dos Anjos? Manda o menino se acalmar lá.
17h40 deste primeiro tempo, 0x0 o placar do jogo. Você acompanha aqui no Futebol da CBN Campinas. Futebol da CBN Campinas tem Ponte Preta 0x0 também pro Tombense. 16ª rodada, você acompanhando tudo isso em todas as plataformas da CBN, também pelo YouTube, também pelo portal CBN Campinas, no aplicativo da CBN, Souzão da CBN, hein? E claro, em 99,1 FM para toda a região metropolitana de Campinas e um pouquinho mais longe. Olha a Macaca, vem com o Amaral, lançamento feito na ponta esquerda do peito, recebeu o Jean Carlos, coloca no gramado, a cara, a marcação do Renatinho, foi pintar o cruzamento, explodiu em cima do Renatinho, bola pra fora, tá dando arremesso manual pra equipe da ponta, lado esquerdo, ali o próprio Jean Carlos tem pressa na cobrança, tem o Fecinho ali na área, tem o Arthur pela direita, lá no bico da grande área tem o Amaral, ninguém se apresenta por ali, ninguém desmarca, o Fecinho briga pela bola, fica com ela, arremesso manual cobrado, o Arthur da bola recuada, mais atrás com o DG já de perto da direita, de primeiro lance, já fez o passe com o Tiagão, é outro zagueiro com ela, cuidado, hein, Tiagão, se é o último homem, ele recua com o Kaique França para começar de novo para a equipe da Macaca, 0x0 o placar do jogo, Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade, plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Tombense tenta sair jogando, lançamento lá pro Keke, muito forte, arremesso botão pra ponta, já cobrado, Danilo Gomes recebe no peito, faz o domínio, gira o corpo, girou bonito pra cima do marcador, devolveu Norberto lá na ponta direita, pico da grande área, Rodrigo encosta na cobertura, devolveu Danilo Gomes, preparou, bateu não, ô Danilo Gomes, assim não, Danilo Gomes, Adriana. Ele depois conversou aqui com o Leonaldi, ele mesmo não acredita no chute horroroso que ele deu em gol. Tinham outros jogadores da Ponte avançando para o ataque em melhores condições, ele tentou queimar mais uma vez, é o segundo chute a gol do Danilo. É bom que tá chutando, mas precisa melhorar bem essa mira aí. Toque marcando 20 minutos e bola rolando, é o primeiro tempo. Tom Benchi no campo de ataque, lançamento feito, Norberto escora de cabeça na sobra do Danilo Gomes, domina na coxa, a bola escapulou um pouquinho, foi lá o Keke, com ela devolve, começa de novo com o Manuel ajeita perto da canhota, rola lá atrás com o Josef já toca no Marcondes já faz o domínio na perna direita, despacha, busca ali pelo ciclo central, livre de marcação, Jean Lucas, levantou a cabeça, tentou a bola enfiada, PG por baixo, tava lá para fazer o corte, já sai jogando, toca meio forte, o Leonaldi conserta, quando consertou, girou, passou pro Norberto, passou forte demais, Norberto vai lá, fica com ela, briga no campo, ganha a bola, fica com a bola dominada, já toca Danilo Gomes, deu uma pedalada, entrou na grande área, pra lá, pra cá, adiantou demais a bola de novo. Não, tem que falar pro Danilo, porque ele tem que fazer 1-2, ele tem que tocar mais rápido, o Luca tá ali pelo meio, às vezes tá marcando, mas toca no cara. Tá muito ansioso, né, já deu 2 chutes, nada a ver, fazendo essa jogada, demorando para tomar a decisão, né? É o que a gente fala, a Ponte fica com a bola, mas falta qualidade, ó. Por exemplo, se nós pegarmos as finalizações, a Ponte finalizou os 2 chutes bizonhos do Danilo, então ela fica com a bola, ela faz a pressão, ela faz tudo certinho. Agora, na hora que você precisa da inspiração, ela não tem. Rouba a bola, a equipe da Ponte Preta mais uma vez na saída do Tombense. Amaral, toca na bola lá pela direita, Norberto de frente pro lance, preparou, findou, carregou pelo meio, bateu mascado, pegou mal na bola. Pegou mal na bola, quando ele ajeitou para perto da canhota, ele fez um golaço aqui já no Moisés do Caré, no outro gol, aqui no gol de fundo aqui, ó, ele já fez um golaço numa jogada como essa, só que dessa vez, Adriana, pegou mal, hein? Ele tentou cortar por dentro, assim como foi aquele outro gol aqui contra o Brusque, não deu certo, até o corte deu certo, mas depois a finalização totalmente torta, rasteira, sem direção. Tiro de meta já cobrado pelo Tombense. E eu tô vendo aqui no replay, aqui o Luca tava sozinho, entrando na área para receber a bola ali. Se toca, o Luca sai na cara do goleiro. Ele bateu para fora do gol. Tiro de meta já batido, vem pro campo de ataque, a Ponte já responde. Sobe de cabeça, Leonaldo, toca na bola, ela vai lá com o Marcondes recua com o Felipe Garcia, goleirão. Lá no meio da área, o Lucas vai para cima, o Luca vai para cima dele. Já dá um tapa pro Josef, lá pela esquerda, rola a bola pelo meio, Rodrigo. Campo defensivo do Tombense, tocando a bola, a equipe mineira de um lado, de outro, Jean Lucas vem buscar o jogo, devolve com o Rodrigo, deixa curtinho. O Jean Lucas briga por ela, toca na bola, faz a tabela, sobe Fecinho de cabeça, faz o desvio, ela volta com o Marcondes toca na bola mais uma vez, fez o passe pro campo de ataque com o Jean Lucas, rola pela direita, rola a bola tocada, a equipe do Tombense vem passando de um lado e outro, de pé em pé, o passe é feito, a bola enfiada na grande área, sobra de bola, Keke, rolou ali pela direita, vem pelo meio, Renatinho, adiantou demais, a bola deixou, chega por baixo para fazer o corte, já despacha lá no campo de ataque, o lançamento é feito lá na ponta direita.
tá muito forte. O torcedor não gosta, o torcedor começa a pegar no pé, começa a ficar impaciente nesse lançamento do DG aí. O torcedor não gosta, principalmente aqui nas sociais, viu, Adriana? E o pessoal da geral, que estava mais apoiando, agora com os passos errados já também começa a perder a paciência. Eu já acho que tem mais de 2 mil hoje, viu, Adriano? Melhorou muito o público, viu? Olha a ponte, segura aí, Henry. Olha o Luca, na roubada de bola, vem com ela, abertura lá pela direita, chega por baixo, Rodrigo para fazer o corte. Pra sair jogando para a equipe do Tombense mais uma vez, na boa chegada. O Luca viu bem, mas o passe não saiu legal, né, Adriana? O Danilo Gomes ainda tentou pressionar o goleiro, mas sem possibilidade. Olha a ponte. Olha a ponte com o Leonaldo, foi travado, é falta nele! Leonaldo e Amaral, os dois leões, aí no meio do campo da macaca. Leonaldo agora brigou, ganhou, escapou e ainda recebeu a falta. É falta, vai levar um perigo tremendo ali pro Felipe Garcia, Adriano Almeida. É o mérito da ponte ainda, os volantes brigadores, que vem ganhando esse meio campo para tentar chegar ao ataque. O ataque não tá funcionando, mas as bolas toda hora estão com a Ponte Preta. E um dos méritos é do Leonaldo, que agora sofreu a falta do Joseph, que teve aquela conversinha com o juiz também de calma nas próximas jogadas. E agora a Ponte tem uma boa possibilidade. O Luca é quem ajeita e tudo indica que ele vai cobrar direto. Em outras cobranças já passou muito perto, hein? Todo mundo pedindo água, inclusive o árbitro não deu amarelo para alguém ali. Tá falando, é que ele fez um sinal. Imaginei que tivesse pedindo água ali também, porque tá todo mundo tomando água aqui da Ponte Preta, Carlão. Olha, ó, o DG, tá ali o Thiagão, o Norberto. E o Leonaldo veio e conversou com o Guilherme dos Anjos, que é o auxiliar do Hélio, filho do Hélio, explicando a movimentação do meio, o que tinha que ser mudado ali. A Ponte ela faz essa marcação forte, o Leonaldo, o Amaral, são dois guerreiros ali no meio campo, mas a hora que ela precisa, olha o Luca. Olha a falta cobrada, batida pra fora do gol! Já acompanha o goleiro. O Gandula ia jogar a bola ali pro Felipe Garcia. Não, a bola já tá lá, vamos pegar ela lá, Adriana. E agora o Luca bateu bem, bateu daquele jeito, colocado mirando o ângulo, mas não deu mais uma vez. O Luca que vem perseguindo esse gol de falta com a camisa da Ponte. Ele que é responsável de quase 70% dos gols da Macaca nessa temporada 2022. E agora a parada técnica, e eu também vou aproveitar para tomar um pouco de água, Cabela. Vai lá hidratar, a galera toda se hidratando, os jogadores da Ponte Preta recebendo ali um colar de gelo ali para ficar na nuca ali, para dar uma refrescada, uma baixada da adrenalina ali, Carlão. Quando tá parado o jogo lá, nós estamos com 25 minutos de tempo corrido. Quando o jogo tá parado, pra gente dar uma analisada nessa Ponte Preta até aqui. Nesses primeiros 25 minutos, a Ponte Preta muito superior à equipe do Tombense. Olha, Cabela, taticamente a Ponte faz uma boa partida. A gente percebe que os jogadores tentam cumprir aquilo que foi determinado pelo técnico Hélio dos Anjos. Essa primeira linha com o Giancarlo recompondo, fazendo o quinto homem, ajudando o Arthur. Na saída de bola, o Arthur faz o zagueiro pelo lado esquerdo. Os dois volantes funcionando bem na hora do combate. O Leonaldo saindo um pouquinho mais, o Amaral um pouco mais resguardado na marcação. Agora, falta qualidade, né? Por exemplo, a Ponte não teve uma jogada perigosa, uma jogada de inspiração, uma chegada, uma triangulação. Ela tem intensidade, ela força o erro do Tombense, mas na hora que ela precisa da jogada, na hora que ela precisa de um passe mais apurado, a última jogada, ela não tem. Ela não tem um cara que pensa, ela não tem um cara que articula. Ela consegue criar quando o Luca recompõe um pouquinho mais. Seja na hora do carrinho, seja na hora do ajuste da marcação. Agora, aquela jogada de um meia, aquela triangulação, a tabela pelos lados do campo, isso ela não tem. Então, por isso que a gente fala, é um time que cumpre bem o papel que o treinador pede, que o treinador exige. Agora, na hora que você precisa de um toque a mais, né, daquela coisa do repertório mais apurado, aí ela não tem. Por isso que ela encontra inúmeras dificuldades. Tanto é que o Felipe Garcia não fez uma defesa e olha que a Ponte está com a bola. Falta aquele que o Marco Eberlin falou para nós, que é aquele que ele vai ter que sair da curva para contratar, que é o pensador, que é o camisa 10. E no futebol de hoje, por exemplo, vem o Tombense aqui, arma um bom esquema defensivo e como a Ponte não tem esse jogador para furar as linhas, para furar o bloqueio do time adversário, fica numa situação muito confortável. A Ponte tem a posse de bola, a Ponte cumpre bem o papel tático, só que na hora de finalizar, na hora do último passe, ela não tem o brilhantismo, ela não tem esse tipo de jogador.
jogadores já vão se posicionando para recomeçar a partida. O árbitro já autoriza ali o reinício ali com o Felipe Garcia na batida do tiro de meta. Tiro de meta que favorece o Tombense. Vamos passando aí, vamos chegando quase a 28 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Felipe Garcia de perna canhota, despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Sobe de cabeça ali pelo meio. Marcação Ponte Pretana. Era o Tiagão que estava lá. Sobra com o Norberto. Bico da bola. Vai lá no 15º andar. Vem Amaral de cabeça. Escora. Vai com o Fecim. O Fecim dominou. Escapou bem o lance. Levanta a cabeça. Rolou. Aqui muito aberto. O Danilo Gomes estava chegando atrás da zaga. Passou Giancarlo lotado. Recebeu na ponta canhota. Domina a bola. Aperta a esquerda. Levantamento na área. Sobe todo mundo. Mas não tem jogador da Ponte Preta. Já subiu a bandeira também do lançamento feito para o Giancarlo. Dando impedimento no ataque da equipe da Ponte Preta. O auxiliar número 2, o senhor Esdras Mariano Albuquerque, o alagoano. Fez lá o lançamento, a Ponte Preta lá pela esquerda, o impedimento foi marcado ali do Jean Carlos. Mas é aquela coisa, essa regra, com todo respeito, mas uma regra imbecil, né? O impedimento já foi aqui do Danilo Gomes. Na primeira jogada, por que não dá o impedimento logo? Deixa a jogada se configurar, de repente acontece uma lesão, uma dividida. É um protocolo bobo. Vai repor a bola em jogo mais uma vez o Felipe Garcia, o goleiro do Tombense. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Arthur toca na bola, o Jean Carlos tenta evitar a saída, o remesso é manual de graça para o Tombense pela direita. Lá o Renatinho conhecido do torcedor Ponte Pretana para fazer a cobrança ali, deixou para chegar do David sem muita pressa a equipe do Tombense. Tombense que vai tentando esfriar o jogo, a Ponte aperta a marcação, sai jogando Tombense, vem o Luca na roubada de bola, bota o corpo à frente, fica com ela, toca do lado, Amaral recebeu, dominou, botou lá no lado direito para chegar do Norberto, antes ele chegou, opa, Norberto! O atrasado vai tomar cartão na chegada em cima do Manuel Adriano Almeida. Não teve jeito. Essa daí não dá nem para defender o Norberto, né? Ele chegou realmente atrasado, passou o pé no Manuel, não tentou nem encolher a perna. Amarelo para o camisa 2, lateral direito da Ponte Preta. Para mim não precisava, né? Ele viu que estava perdido a bola. Ele tinha que só cercar o cara, não deixar a perna como deixou para fazer essa alavanca. Aí agora tomar um amarelo. E a Ponte que está marcando muito, fica perigoso, Carlão. E era tudo que o jogador do Tombense queria. Ele diminuiu até a passada para o Norberto chegar. E chegou todo atabalhoado, desnecessário. E o Norberto não é um garoto, né? Igual é o DG, né? De 17 anos, por exemplo. O Norberto já tem experiência, né? Para não fazer isso, né, o senhor Norberto? Tá de brincadeira também, hein? A bola, a equipe do Tombense sai jogando ali no campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol. CBN camisa Ponte na roubada de bola. Vem com o Amaral aqui pelo lado esquerdo. Tem marcação em cima dele do Zé Ricardo. Amaral chamou para dançar. Toca a bola, linha de fundo. Chegou o Zé Ricardo em cima dele. Vai fazer o toque da de graça ali para a equipe do Tombense. Conferindo. Chegamos a 30 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Majestoso. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta 0. Tombense também 0. Futebol Globo CBN. Rola a bola, também se vem para o campo de ataque, o Arthur bota o corpo à frente, recebe o toque ali, recebe falta, tá caído, cartão também para o camisa, os dois camisas número 2 tomaram cartões, minha cara Adriana Almeida. E em 2 lances muito parecidos, dessa vez também, o David viu que a bola já ia escapar dele, mas também não recolheu o pé, uma pancada forte, o Arthur ainda deitado no gramado sentindo o choque, mas, bom, vamos torcer para continuar no jogo. Tá tudo bem. Tá tudo bem com o camisa 15, o Arthur da equipe da Ponte Preta. Tá tudo certo ali. A falta que favorece a equipe da Macaca. O árbitro mandou esperar porque deve estar conversando ali, né? Não, tá tudo certo. Falta cobrada pela equipe da Ponte. 31:40 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Você acompanha o Futebol CBN. É o futebol líder em audiência aqui em Campinas. Tocando a bola, Ponte Preta vem pra cima do Norberto. Lá pela direita, pintou o cruzamento na grande área. Luca recebeu na meia, Lua, bola rolada. Amaral bateu longe do gol. Ajeitada do Luca pro Amaral ali, chegou, encheu a cara da bola, só que subiu demais. Foi lá na arquibancada, Adriana Almeida. Quando a fase não é boa, parece que nada dá certo, né, Cabela? Agora o Luca recebeu, mas ele mesmo não tinha condições de finalizar. Então ele viu o Amaral chegando, aquele passe açucarado, do tipo, faz, chuta. Ele encheu o pé. Se a fase fosse boa, ela até iria pro gol.
mas não é. Então tem que caprichar mais para a Ponte conseguir esse gol. 0-0 no Majestoso. Mas Carlão, naquele lance ali, do jeito que ele tava livre, era mais jeito do que força, né, Carlão? A primeira jogada melhor organizada por parte da Ponte. Pelo lado direito, o Luca pegou, ajeitou, veio o Amaral. Ainda jovem, né? Ainda garoto, veio na velocidade, chutou. Se pega mais chapado, né? Dá um pouco mais de qualidade na bola, com certeza levaria perigo. Tão bem, Ciro, câmbio de ataque, lançamento feito lá pela esquerda, que aqui de cabeça ele escola, mas não tem ninguém ali pelo meio, a bola vai sobrando com o Kaique França. Na equipe do Tombense, a bola não chega no ataque, o Carlão. E quando chega, a Ponte Preta não deixa ter qualidade pela marcação que está exigindo. Né? O Tombense quer jogar no erro da Ponte, só que defensivamente a Ponte está muito bem resguardada, né? E está errando pouco. Então o Tombense também não exigiu até agora do goleiro Kaique França, a não ser naqueles cruzamentos. Cabelo. Oi, diga, Adriana. 2 detalhes vindos da parada técnica que foi feita agora há pouco, aí cerca de 5 minutos. O primeiro, o Hélio dos Anjos teve uma conversa bem ríspida com o Leonaldi. Olha o Fecim, segurei, Adriana Fecim, pintou cruzamento na área, não tem ninguém, tá Ponte ali pelo meio, pela sombra, pela esquerda com o Giancarlo, ele dá uma penteada na bola, rola ali pelo meio com o Danilo Gomes, tenta jogar, a marcação vem forte pra cima, o Giancarlo chega na marcação, comete falta. Pode completar, Adriana Almeida. Então, esse papo um pouco mais forte ali com o Leonaldi, dando a entender que ele tem que caprichar um pouco mais naquele passe, né? Aquele último passe de qualidade que a gente sabe que o Leonaldi é volante, não tem essa característica, mas o Hélio dos Anjos teve um papo bem em cima dele na parada técnica. E o outro detalhe é que ele colocou o Danilo Gomes para jogar do lado esquerdo e trouxe o Fecim para o lado direito. Isso depois da parada, porque antes estava invertido, o Fecim na esquerda e o Danilo na direita. É verdade, já teve um lance no Fecim nesse anterior aí, a bola enfiada pela direita. Ela vai comentar daqui a pouquinho. Vem Norberto com ela da direita, dá um tapa na bola. Lançamento é pro Luca na ponta direita. Bandeira não subiu, não. Luca recebeu, dominou, jogou na segunda trave. Era pra chegada do David ali, chegou também o Giancarlo, junto dele, cometendo a falta. Foi uma trombada, na verdade, ali do Giancarlo, né? Que chegou atrasado na bola ali, o camisa número 2 ficou caído. Não vi se subiu a bandeira na sequência da jogada, viu, Adriana? Mas foi uma jogada muito boa também, porque um cruzamento ia na cabeça do Giancarlo, ou de repente ele conseguiria até ajeitar para finalizar. O David chegou de uma maneira providencial ali, tirando essa bola, depois foi marcado já a irregularidade, mas uma boa jogada da Ponte, não foi falta do Giancarlo, não. Foi apenas um choque, aquele acidente de trabalho. Ô Carlão, essa inversão de jogada em 2 lances já surtiu um efeito muito grande, já atrapalhou a marcação da equipe do Tombense, principalmente do lado esquerdo do Tombense. Pelo menos confundiu o sistema de defesa. Agora vamos traçar um paralelo. As 2 chegadas do Fecim e do Luca. A primeira do Fecim, ele fechou o olho e deu um canudo pra dentro da área. Você viu a chegada do Luca, né? Olhou, já gerou perigo pra defesa do Tombense. Então é essa qualidade. O único que tem esse improviso, o único que tem essa capacidade é o Luca. Posso colocar um detalhe aí nessa sua comentário? Com certeza. E os 2 lançamentos não tinha ninguém na área. Principalmente nesse do Luca, né? Que fez às vezes do assistente. Ele buscava o Giancarlo, que chegava ainda, né? Mas ele levantou a cabeça e olhou para fazer o passe. Foi diferente o tipo de... A finalização da jogada. O Fecim veio na velocidade, mais ou menos parecido, e deu um canudo para dentro do gol. Tanto é que ele levou uma sonora bronca do Luca. E no lance seguinte, o Luca, que caiu ali pelo setor direito de ataque da Ponte, e fez o cruzamento, mas fez como deve ser feito. Né? Fez, olhou, levantou a cabeça e fez o cruzamento. O Luca, nós podemos chamar ele de Luca dos Anjos dentro do campo, ou Carlão? Ele é um técnico da Ponte Preta. Ele é diferente, é um jogador diferente, é o líder da equipe. Realmente, mesmo os companheiros não ajudando, o Luca vive um grande momento na carreira. Colocando a experiência toda ela a cargo da Ponte Preta. Tem que ter alguém para ajudar ele aí, né? Vamos, galera. Olha ele lá, Luca. Recebe, faz o domínio, gira o corpo. Tá longe a marcação, ele já dá um tapa. Olha a visão. Encontrou o Giancarlo aberto pelo lado esquerdo, bico da grande área. Encarou a marcação, devolveu o cruzamento na área. Sobe a zaga. Ela vai sobrando com o Fecim lá pelo lado esquerdo, que recua com o Thiagão, zagueirão de ponta direita. Pintou o cruzamento. Ele cruzou como o zagueiro tivesse batendo um tiro de meta. A zaga faz o quarto e volta com o Leonaldo. Tentou brigar pela bola, chega por baixo. A marcação é forte pra cima dele. Sai jogando mais uma vez, o torcedor reclama. Ficou sentindo o Leonaldo. Também se vem pro campo de ataque. Vem ali pelo meio, trabalhando com o QQ. Bota a bola no campo de ataque. Forte pra fora. Tá caindo o Leonaldo lá. Acabou sendo chutado o pé dele. Olha o Lucas desesperado para que entre alguém no campo, departamento médico. O Leonaldo, a distância, Adriana, você tá bem colocado aí. Me parece que o pé do marcador foi no rosto do Leonaldo, é isso? É isso mesmo, foi no rosto. O Leonaldo não é de fazer
sentindo dor, não dá pra... Aparentemente não tá sangrando. Mas o Luca realmente vai à loucura, mandando a equipe médica entrar. Mas o árbitro é que precisa autorizar, né? Não é o Luca quem autoriza isso. E ele continua argumentando aqui. O Leonaldo acho que vai voltar, mas vai precisar de curativo e cuidados. Pegou, viu? A gente tá vendo o replay aqui, pegou a sola da chuteira do rosto do Leonaldo. Só agora o árbitro autoriza o departamento médico da Ponte Preta a entrar no gramado. E neste momento, vem mais uma vez, ó, o Amaral conversando com o Hélio dos Anjos, o Arthur conversando com o Guilherme e também tem ali o Giancarlo conversando também com a comissão técnica da Ponte Preta, Carlão. Vai tentando ajeitar a casa ali, o Hélio, pra tentar chegar nesse gol que tá merecendo já a Ponte, né? A Ponte faz um bom primeiro tempo, é um time que luta, é um time que briga, mas cria pouco, não consegue essa jogada final, a não ser quando o Luca recompõe um pouquinho pra trazer essa bola. Só que aí ela fica desguarnecida pro cara da finalização. Mas ela faz um bom primeiro tempo, isso é inegável. Leonaldo já tá fora do campo lá, atendimento médico pra cima do camisa número 5, ali da Ponte Preta. O Luca conversa com o Felipe Garcia, o árbitro vai mandar reiniciar a partida. É que o VAR deve estar conversando ali com o árbitro ou não? Não tá tudo certo, já vai mandar reiniciar o tiro de meta que favorece a equipe da Ponte. Oi, diga, Adri. Inclusive o Keke pediu desculpas, ainda quase abraçou o Leonaldo depois do lance e mostrou, sabe, que não foi a intenção dele. Tá tudo bem entre os jogadores e tudo bem com o Leonaldo já. Realmente não teve a intenção. A gente viu aqui no replay aqui do Premier, a gente viu o replay, não foi intencional, né? Ele pula e quando o Leonaldo vai de carrinho por baixo, atrasa a chegada do Leonaldo. Aí quando o jogador da equipe do Tom Benz tá caindo, que ele pulou, ele vem com o pé no rosto do Leonaldo. Foi sem querer, realmente. Leonaldo já tá em campo, tá tudo bem com ele, aliás, tá com a bola. Já domina o camisa 5 da Ponte Preta, carrega a macaca pro campo de ataque. Danilo Gomes recebe do lado esquerdo, vem na perna da canhota pro levantamento, preferiu o rasteiro. Luca! Perdeu o tempo da bola, achei até que tivesse contundido ali, viu? Achei até que tivesse contundido o Luca, viu, Adriana? Ainda bem que não, né, Cabela? Mas agora, um pecado, porque a jogada foi toda bem feita e dessa vez ela chegou no artilheiro do time que estava em boas condições. E aí é aquilo que eu falo, quando a fase não é boa, parece que nada dá certo. Olha, também se vem pro campo de ataque, subiu de cabeça o Keke. Na escorregão do DG ali no meio da área, o Keke tava sozinho, esperava isso, a bola foi pra fora, pra sorte da Ponte Preta. No lance do Luca ainda, torcedor tá acompanhando a CBN Campinas, não tá tendo a imagem, não tá vendo a imagem. O pé do Luca travou na grama. Eu imaginei que tivesse tido uma torção de tornozelo, de joelho, alguma coisa do tipo ali já quando ele cai. Mas não, graças a Deus, tá tudo bem com o Luca. 0-0 é o placar do jogo, estamos com 40, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Primeiro lugar em audiência em Campinas é o futebol da CBN Campinas. Aqui Moisés Lucarelli, já passamos de 40 minutos do primeiro tempo. Jogo é bom, jogo é corrida, Macaca tapinha na partida. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tom Benz. Também 0 para a equipe do Tom Benz. Futebol Globo CBN. Ponte vem pra cima, Fecim lá pela direita, tenta o toque, ele faria o passe pro Norberto, chegou por baixo a marcação do jogador que chegava lá, era o Manuel, botou a bola pra fora, arremesso, Manuel, no escanteio, não, manual, né, Dri? Escanteio. Não, saiu escanteio. Escanteio pra Ponte, segundo escanteio do jogo pra equipe da Macaca, quem sabe agora torcedor da Ponte Preta, vem Macaca pra cima, aumenta o volume aí, torcedor, aumenta o volume, sonsaço da CBN, aumenta o volume, vem comigo, escanteio pra Ponte, vai pintar levantamento na grande área, autoriza o árbitro, levantamento, primeiro pau, sobe a zaga para fazer o corte, Renatinho dá o bico da bola subiu, desceu, quicou no gramado, vai enganando todo mundo ali, quem chega para fazer o corte é o Danilo Gomes, ela sobra ali pelo meio com o Fecim ajeita, protege a bola, recua com o Tiagão toca no DG, adianta a marcação do Messi, o DG fica com ela, já deu um passe lá pela direita com o Norberto, tá tudo armado, a Ponte Preta novamente, o Giancarlo tá livrinho na ponta esquerda, chegou o Tiagão, recebe a bola, faz o domínio, puxa ali pelo meio, faz a finta, perigosamente pra cima do Everton, bota a bola ali pelo meio, dá frio na espinha, esse drible do último zagueiro ali, no círculo central do campo, pintou Norberto, cruzamento na área, sobe a zaga do Tom se fez o corte, ela sobra com o Amaral, já dominou, colocou no gramado, fez o break, rolou atrás com o Leonaldo, ajeita na perna da canhota, já encontra o Arthur aberto pelo lado esquerdo, dominou na perna esquerda, preparou a batida de longe pra fora do gol.
Essa foi longe, subiu demais a bola. Foi pela linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Tombense. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Plano empresarial a partir de 2 vidas. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Tiro de meta batido bem, bola pro campo de ataque. Renatinho toca de primeiro ali pelo meio. Sobra de bola com o Tiagão. Já fez o passe lá pela direita do Norberto. Já sai jogando o Norberto. Tem uma avenida, Norberto. Tem uma avenida, Norberto. Carrega a ponte preta pro campo de ataque. Rola a bola do lado. Quem chegou pra ficar com ela? Fecinha. Ajeitou mais atrás. Leonardo recebe. Tá todo encolhido o Domense. Bota a bola pela esquerda mais uma vez com o Arthur. Recebe livre de marcação. Ajeita na perna canhota mais uma vez. Fez o passe ali pelo meio com o Danilo Gomes. Foi tocado. Recebeu o trançapé ali. É falta. Trançapé é falta. E já tem amarelo. Que o David já tem amarelo. E nessa tocada por trás ali, sei não, se não merecia um amarelo nesse lance, viu, Adriana? Eu acho que o juiz contemporizou, já lembrando do cartão do David, para não se complicar na partida. Foi um toque, sim, no Danilo Gomes, e depois até o Joseph, capitão do time, reclama que não foi falta. Mas como que isso não é falta? Então não sei mais o que é falta. O claro é, a Ponte tem uma falta perigosa nesse finalzinho de primeiro tempo para tentar abrir o placar. E o Pivete já bota o cara em investimento aqui. Tem um jogador que vai indo pra se aquecer ali, ó. Provavelmente vai entrar no lugar número 2, hein? Provavelmente, hein? Falta pra Macaca, Leonardo na cobrança, levantamento lá no segundo pau de cabeça. O desvio vem pra grande área, pra fora do gol. Só linha de fundo, tiro de meta, Adriano Almeida. O Arthur, quem subiu aqui na segunda trave, um cabeceio forte. Tentou buscar o canto esquerdo do goleiro, Felipe Garcia. Não deu certo, bola pra fora, tiro de meta, finzinho de primeiro tempo, 0-0. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Carlão de Freitas, finalzinho do primeiro tempo, já estamos com 44 minutos deste primeiro tempo, tem os acréscimos ainda, tem a parada da hidratação e tudo mais, mas a Ponte Preta foi muito superior nesse primeiro tempo, né? Só faltou o gol. Ficou com a bola, pressionou mais, marcou bem a saída de bola, forçando o erro do Tombense. Faltou o gol porque não tem a criatividade, né? Não tem a qualidade. Então a Ponte sofre muito quando chega no último terço do campo. Danilo Gomes recebe da ponta esquerda, ajeitou, preparou o cruzamento da grande área, deu um bico na bola, atravessa toda a grande área, vai lá com o Norberto, que evita a saída, fica com ela, o camisa número 2 da Macaca, bota mais atrás, quem recebe é o Tiagão bota ali pelo meio com o DG se devolve a bola pela esquerda com o Arthur, tá livre de marcação, o Arthur vai fazer o lançamento na área, dessa vez saiu baixinho, quem fica a marcação da zaga do Tombense para fazer o corte do DG, sobe de cabeça ali pelo meio, sobra de bola com o Arthur mais uma vez, vamos a 49, finalzinho de primeiro tempo, reta final do jogo, Arthur inverteu bem a jogada pro Norberto no peito, coloca no gramado, marcação encosta pra cima dele do Manuel, ele encarou a marcação do Manuel, chamou pra dançar, sassaricou, tocou, Leonardo recebe, bico da grande área, cruzamento lá dentro, sobe a zaga do Tombense pra fazer, podia terminar 1-0 pra Ponte, né? Vai Macaca, sobe de bola ali pela esquerda com o Danilo Gomes, ajeita na perna direita, porta pro Amaral, o Amaral rola a bola ali pelo meio, no meio quem recebe é o Tiagão, é o último homem da Ponte Preta, todo mundo no ataque, todo mundo é intermediário de ataque da Ponte Preta lá na frente, recebeu o Fecinho, subiu a bandeira. 1 ano e meio depois, ele marca o seu extras, Mariano Albuquerque, o impedimento no ataque Ponte Pretano. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mais um amarelinho no jogo aí, Adriana. É pro Zé Ricardo, camisa 8 da Tombense, que conversa demais, reclama demais com o árbitro e por isso recebeu o cartão amarelo. Vai repor a bola em jogo o Felipe Garcia, de perto da canhota, vai despachar para o campo de ataque, faz o lançamento, bota lá na frente, quem sobe de cabeça o Tiagão, para fazer o corte de cabeça, ela vai com o Fecinho, recebe ali na barriga, faz o domínio, coloca no gramado, já de calcanhar, toca com o Leonardo, evita a saída, breca, olha, ajeita na perna da canhota, pintou o lançamento, vem com o Danilo Gomes, a bola passa por todo mundo, sobrou com o Giancarlo, lado esquerdo, tá livre de marcação, preparou a batida rasteira, espalma o goleiro! Felipe Garcia se esticou todo no canto esquerdo, botou pra fora, escanteio, vai Macaca pra cima, quem sabe agora, vamos virar esse jogo 1-0 pra Ponte aí, Adriano Almeida. Um belo chute do Jean Carlos, eu acho até que essa bola ia pra fora, mas o Felipe Garcia resolveu não arriscar, até porque ela veio com muita curva. Escanteio pra Macaca, pode ser o último do primeiro tempo, Leonardo na cobrança.
Leonaldi, levantamento para a grande área, o terceiro escanteio do jogo, vai lá, Leonaldi pintou, levantamento, vem no meio da grande área, passa por todo mundo, vai sobrando com o Renatinho, sai jogando a equipe do Tombense, vem no contra-golpe, a equipe vermelha e branca chega por baixo para fazer o corte da Danilo Gomes, se todo botou para fora, manual para a equipe de Minas Gerais. Saindo ali a bola, tem pressa nenhuma também, Tombense para fazer a reposição ali, hein? Tem pressa nenhuma, Tombense, hein? Nada de pressa, meu Deus do céu. Que coisa, hein? Vai tocando a bola mais uma vez, ali o Tombense vem, Ponte faz o corte, Leonaldo vem por baixo, faz o corte, que chega também rasgando o Rodrigo, não bicando a bola, joga para fora, Leonaldo fica caído, mas o jogo tá parado. Cristiano Salviano tá aqui no estádio, hein? Ouvindo a CBN, claro, Cristiano, abraço pra você, obrigado pelo somzão da CBN, tá contigo, rapaz. Diz a todo mundo aí que tem um somzão da CBN transmitindo esse jogo muito bom da Ponte Preta nesse primeiro tempo. Vamos chegando a 48 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Vai trabalhando a bola mais uma vez, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque lá pelo lado direito, com o Norberto, faz a finta, tenta o toque, fez sim, recebe no peito, devolve o Norberto, recebe na ponta direita, fez o break, botou no gramado, carregou da contra bomba ali, jogou com o Fecinho no bico da grande área, faz a finta, carregou, linha de fundo, pintou cruzamento na área, sobe a zaga, sobrou com o Amaral, girou, bateu, desvio pra fora! Pra fora do gol, escanteio é mais um pra Macaca nesse finalzinho, Adriano Almeida. A Ponte coloca pressão forte pra cima do Tombense, que poderia acreditar que o primeiro tempo já tinha acabado, mas não. Dessa vez o Felipe Amaral, ele dominou mal, mas conseguiu girar bem, chutou bem, um desvio, mais um escanteio, Leonaldi na cobrança. Leonaldi, mais um escanteio ao quarto no jogo pra Macaca, é lá pela direita, Leonaldi na cobrança, agora sim, levantamento, segunda trave, Thiagão de cabeça, escorou pra fora do gol. Toca na rede, passa sobre a meta do Felipe Garcia, só tiro de meta, Adriano Almeida. Tiro de meta porque o Thiago Oliveira tentou por cobertura e não deu certo. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui do Moisés Lucarelli. 0 para Macaca. Também 0 para a equipe do Tombense. Opa! Central da bola, deixa comigo. Vamos chegar com Central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Também os jogadores vão deixando o gramado. Adriano Almeida não pode trabalhar nesse intervalo de jogo na saída dos jogadores. E a gente vai tentar pegar uma carona aqui com o Premier Sport TV para ver se a gente consegue ouvir os jogadores que vão deixando o gramado ali. Tem jogador do Tombense falando, que é o Everton Galdino tá falando. Daqui a pouquinho a gente sabia que eles iam fazer essa pressão alta, a gente já esperava isso. A gente tem um pouquinho mais de tranquilidade ali para pôr a bola no chão, para poder chegar no último terço aí, quem sabe fazer o gol. Tentar isso no segundo tempo. Sim, vamos tentar fazer isso aí no segundo tempo. Só mais ter um pouquinho de calma, acertar um pouquinho a saída ali que a gente vai fazer o gol. Obrigado. Tá aí, portanto, o Everton Galdino falando, vai acertar pro segundo tempo a saída de bola que não tá conseguindo. Lá do Ponte Pretano, quem vai falar é o Kaique França. Vai falar no Primeiro Sport TV, tá lá o Gustavo Biano pra bater um papo com ele. A gente vai ouvir aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos reproduzir o sonzão. Vai lá, Kaique. Do que o pessoal pode imaginar, né? Você faz uma proteção, que nem eu tô fazendo aqui, e você consegue isolar bem o dedo e você consegue pro jogo. Tá, você teve que cortar a luva, né? Mostra pra gente. Você cortou a luva? Eu tive que arrancar o dedão pra fazer a proteção no dedão, depois pôr o dedão e amarrar com os esparadrapos. Tá bom. E o jogo? A gente tá bem no jogo, né? Eu acho que a gente tá dominando o jogo, estamos tendo mais chances, precisamos achar uma chance clara pra poder fazer o gol. Joia. Tá aí, portanto, o Kaique França, que está com o dedão quebrado. Pra quem não tá sabendo, ele se contundiu durante o treinamento antes do jogo contra o Vila Nova, fraturou o dedão e tá jogando. Jogou contra o Vila Nova, treinou, tá jogando hoje, foi muito exigido hoje, né? Ainda bem, né? Continue assim no segundo tempo também. Mas tá jogando com o dedo quebrado. Já imaginou, Carlão? O goleiro jogar com o dedo quebrado é mais ou menos eu narrar futebol sem voz. Belo paralelo. Boa, né? Ô, Roger, se vira aí, velho. Brincadeira, hein? Mas sacrifício, né? Sacrifício pois mesmo, com o dedo quebrado. Falta, né? O apoio, né? Você que brinca no gol, Cabela, não é fácil, não. Parabéns ao Kaique aí pela superação. E o dedão é o apoio, né? Se fosse ou qualquer outro dedo, tudo bem não, né? Em parte, mas o dedão é o apoio de tudo. Sim, às vezes pode prejudicar em algum lance, mas a necessidade é tanta, né? Olha só, o momento da Ponte é um momento tão difícil que aí o goleiro tem que sujeitar essa situação aí.
Meu Deus, que coisa de doido. Muito bem, são 11 horas e 54 minutos, intervalo de jogo aqui no Moisés Lucaré. Tá todo mundo já nos vestiários, tanto Ponte Preta como também a equipe do Tombense. Eu não sei se a Adri foi tomar uma água já, se tá na escuta, Adri. Só quero fazer uma pergunta para você. Você viu alguma movimentação pelo lado Ponte Pretano, Adri? Olha, me chamou a atenção no final do jogo, o técnico Hélio dos Anjos foi conversar com o trio de arbitragem, mas uma conversa muito rápida, muito amistosa. Depois desceu. E outro aspecto também é que todos os reservas da Ponte hoje ficaram no gramado em processo de aquecimento. Não sei se é um sinal de mudança. Eu não sei onde você, Rodrigo, eu não sei onde você tá. Eu acho que você tá se protegendo, porque tá um sol do caramba também, não é? Mas tem um jogador, eu acho que é o Nicolas, que está fazendo um trabalho de aquecimento aqui no gramado. Você só confirma pra gente. Então vai fazer um intervalinho na volta. Você confirma pra nós aqui no futebol da CBN Campinas. Central da bola, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Tombense. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Ai, nós crescemos e as responsabilidades com a saúde aumentam, né? Nem me fale. Por isso eu tenho Unimed Participativo. Peraí, é um plano? É o plano. E pode ser individual ou familiar. Tem cobertura completa, mensalidade acessível e descontos progressivos com a inclusão de dependentes. Plano Participativo Unimed Campinas. Já achei. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Saiba mais em unimedcampinas.com.br. Consulte condições. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da bola. Ponte Preta, Tombense. Apresentação: Carlos Cabela. 11 horas e 57 minutinhos. Tem muita gente mandando recado aqui através da nossa transmissão no YouTube da CBN Campinas. Tem aqui o Fábio Velido, tá dizendo que o Cristiano tem o Cristiano tem mais cabelo que o juiz. Pois é, o juiz é carequinho, né? O KM tá dizendo vamos Ponte. O Maurício Medeiros tá mandando um recado aqui pra gente também. O Ponto Masculino tá mandando aqui, não deve ser Ponte Pretano. Olha a zebra Tombense aí. Quem mais manda recado aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Muita gente mandando recado. José de Oliveira tá mandando recado. Obrigado pela mensagem. O Maurício Medeiros mandou mais algumas mensagens aqui. O Cristiano também. O Pedro Paulo manda recado. Seu Zé, seu Zé, um abraço pra você, seu Zé, mandando recado aqui também. Pois é, através do YouTube da CBN Campinas, através do YouTube do Esporte CBN Campinas. O Caio César tá mandando aqui também. O Emerson Santana Buenas e o Tchelo Soares também participando com a gente. Obrigado a todos vocês pelas mensagens. 11h58. Vamos para o craque do jogo? O craque do jogo. Eu não sei se muito mais tranquilo do que os jogos anteriores que o Carlão escolheu o craque no intervalo, né? Mas pelo menos hoje o jogo tá um pouco melhor pra Ponte Preta. Tá legal, Cabelo. Eu acho que nós não podemos reclamar da luta, da entrega, da transpiração. Isso sobra.
Até porque é um time jovem, né, da Ponte. Às vezes até a última jogada o cara acaba pecando pela ansiedade de querer mostrar. Tivemos o Amaral, tivemos o próprio Luca, que não é nenhum jovem, mas o Danilo Gomes, né? Então são jovens ainda. E evidentemente falta a criatividade, o último passo para a Ponte chegar. Mas o Naldi luta uma barbaridade, né? Acho que as principais jogadas foram construídas, não a construção realmente pelo Naldi, mas o combate. Ele recuperou bola, ele arrematou em gol, cavou falta, então é um guerreiro. E eu gostei dessa luta, da entrega do Naldi. É claro que tecnicamente ainda precisa ajustar algumas situações, mas é um cara que se doa para essa camisa da Ponte Preta. Então eu fico com o Leonaldi. Tá aí, portanto, o Leonaldi, o craque do jogo aqui na CBN Campinas. Ponte Preta, Tombense. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo, porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola. Ponte Preta, Tombense. Apresentação, Carlos Cabela. Muito bem, 11 horas nada, 12 horas, meio-dia e 2, já estamos na tarde do domingão, hein? Na tarde do domingão, Geraldo Magela mandando aqui, vamos Tombense, o VTzinho, o perfil é VTzinho. Esse jogo da Ponte Preta tem mais faltas que bola rolando. Marcos Ferreira já comete 1-0 para Tombense, tá dizendo aqui. O Vinícius Andrade, esse time da Ponte é ruim demais, não aguenta a Série A2 não, tá dizendo ele aqui. Calma, Vinícius, calma. Galera, vai mandando mensagem através do YouTube, pode mandar o recado, fique à vontade e participe com a gente, tá bom? Vai participando conosco aí. Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí vai vencendo o Cuiabá por 1-0. Se vitória do Avaí, o Avaí salta para a 8ª posição, empurra para baixo Santos e São Paulo. Santos já jogou, São Paulo joga ainda na rodada, joga hoje à tarde contra o Atlético Goianiense lá em Goiás. Meio-dia e 3, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Muito bem, até para ilustrar o comentário do Carlão de Freitas aqui, Adriana Almeida, era o Nicolas que estava aquecendo mesmo? Sim, era o Nicolas, aquecimento à parte, desceu para o vestiário, enquanto os outros reservas continuam aqui no gramado do Majestoso.
Pode ser no lugar do Danilo, né? Que vem de contusão, tem ficado fora, né? Voltou hoje como titular, né? Pode ser, ou também até do Jean, né? Recompõe um pouco com o Fecim e coloca o Nicolas lá à frente, aí ficando um pouco mais criativo no meio campo. Mas até conversando com amigos aqui pelo Zap Zap, né? E a opinião parece que é unânime. Ninguém aqui criticando a entrega, a luta, o suor, né? Tudo que a torcida da Ponte gosta de ver em seus jogadores. Só que tecnicamente é um time que tem muitas limitações, né? É um time que não consegue construir. A última bola, ela chega sempre defeituosa, a decisão final, ela é sempre a errada. E são fatores que acabam se refletindo no placar do jogo. A Ponte só não vence a partida porque ela não tem essa qualidade. Essa bola não chega com clareza para os atacantes na hora da finalização. Eu estou com os números aqui, foram 12 finalizações, Cabela. 12 finalizações em gol. Chances claras, o que podemos dizer? Arthur de cabeça, o Jean Carlos no chute do goleiro Felipe e o Amaral agora para escanteio, ou seja, tudo ou em rebote ou um chute de longa distância, nenhuma triangulação, um cruzamento, uma jogada bem feita. Então isso mostra que o time tecnicamente deixa muito a desejar, porque se você tem 12 finalizações e praticamente nenhuma com perigo, alguma coisa errada tem. Mas os números são todos favoráveis à Ponte, 12-1 de finalizações, 9 finalizações para fora, 4 escanteios contra nenhum do Tombense, ou seja, a Ponte ficou com a bola, 51% de posse de bola, teve mais volume, teve mais intensidade, mas o futebol você precisa dar qualidade. Chega um momento que não basta você lutar, dar carrinho, raspar o bumbum no chão, você precisa pensar, você precisa ter o brilhantismo, ter o repertório, e isso a Ponte não tem. Os números mostram, né? Um time que finaliza 12 vezes em gol e, na verdade, uma ou duas possibilidades mais claras de gol, então mostra que é uma equipe que tem muitas dificuldades. Agora, se mantiver esse ritmo, talvez até pelo desgaste do Tombense, ela pode chegar à vitória. Mas ela vai precisar, sim, de algum momento, de uma inspiração, de um toque diferenciado para furar esse bloqueio defensivo do Tombense, para marcar esse gol, para conquistar essa vitória. Agora, se levarmos em conta a luta, a entrega, os números, a Ponte claramente merecia ter ido para o intervalo, pelo menos com uma vantagem de 1-0. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Muito bem, Ponte Preta já voltou aqui pro gramado. O Nicolas está na lateral do campo ali para a entrada no jogo. A gente vai confirmar daqui a pouquinho quem que tá saindo. Já tem a confirmação, Adriano, quem tá saindo da equipe da Ponte? Não consegui identificar ainda, Cabela. A placa ainda não subiu. Tô tentando ver com os jogadores que voltaram do vestiário. Danilo Gomes está em campo? Me ajudem por aí. Eu não vi, acho que eu não tô vendo Danilo, viu? É o 20. Não, o 20 é o Fecim. Fecim foi embora. Não, o Fecim tá em campo. O Fecim tá aqui, ó. Opa. Errou, saiu 9. Essa placa subiu errada, então. Subiu errado a placa. Saiu 9. Agora o quarto árbitro vai ali conversar ali no banco de reservas da equipe da Ponte. Brincadeira isso também, não. Meu Deus do céu, viu? É o Danilo Gomes, não tá em campo. O Fecim tá em campo, que é o 20. Agora ele vai consertar a Caca, vai lá. Esse quarto árbitro aí, ó, é aquele da falta, não é? Do Michael, Palmeiras e Corinthians. Pois é, ele, não é? É, o Thiago Scarascati. É isso? Não sei se é Scarascati. Não é. Thiago Duarte Peixoto. Isso, é ele. Seu Thiago, hein? Tá enxergando ainda? Não enxergou a foto e não tá enxergando a substituição até hoje. Muito bem, também teve troca na equipe do Tombense. A gente vai confirmar daqui a pouquinho as substituições, tanto da Ponte Preta como também da equipe do Tombense, porque a bola vai rolar, tá tudo pronto, a bola já está no centro do gramado pro reinício da partida. Vai começar o segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta mexe, Tombense mexe, apita o árbitro! Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Tombense. Opa, deixa comigo. Vamos lá então, tem substituições no jogo.
substituição. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Os dois times mexeram no intervalo. Pelo lado da Ponte, foi embora o camisa 9, Danilo Gomes, para a entrada do 18, Nicolas. Nicolas, camisa 18, tá no jogo. E pelo time da Tombense, foi embora o 2, David, que já tinha cartão amarelo, para a entrada do 22, Genilson. 22, Genilson tá no jogo. E agora o primeiro cartão amarelo do segundo tempo para o camisa 19, Felipe Amaral, da Ponte Preta. Pois é, o Amaral toma um amarelo ali, uma entrada em cima do camisa número 8. O Zé Ricardo parado o jogo ali, o atendimento ao camisa número 8 da equipe do Tombense. Carlão, exatamente, Danilo ficou no vestiário, Nicolas está em campo. Talvez pelo ritmo de jogo, Danilo brigou, lutou demais, né? Até essa marcação alta teve muito a ver com o Danilo, que foi também um protagonista nesse tipo de formatação, nesse tipo de tática. E entra o Nicolas, taticamente não muda nada, o Nicolas vai trabalhar ali pelo lado esquerdo, Fessim permanece aqui do lado direito, ora fazendo a recomposição também, então coloca um jogador mais zerado, mais fresco aí para tentar para complementar. E a Maca está em campo por atendimento ali do Zé Ricardo, que vai sair de maca, Adriano Almeida. Vai, tá sentindo bastante. E o que me chama a atenção é que, tem um reserva do Tombense ali na linha já da lateral. Provavelmente o Tombense vai fazer a segunda substituição. Zé Ricardo com uma lesão que parece um pouco mais séria, Cabela. Parece que não tá legal não, camisa número 8 ali, o Zé Ricardo. Já estamos com 2 minutos deste... na verdade o jogo não começou, né? Nesse segundo tempo, né? O jogo não começou. Agora se o tal do Zé Ricardo sair aqui fora, já levantar para voltar pro campo, já começamos a ser logo delício, né? Pelo amor de Deus, assim também não dá, não é? Aí também não, né, Zé Ricardo? Está sendo retirado de maca, portanto, camisa número 8. Não tem movimentação nenhuma no banco da equipe do Tombense. Está deixando o campo ali de maca. O Zé Ricardo vai reiniciar a partida com a falta que favorece a equipe do Tombense ali pelo meio. O Joseph na cobrança da falta. Olha lá, tá tudo bem com ele. Ou seja, começou cedo, hein? Olha lá. Meu Deus. Esse futebol brasileiro é quem vai aprender, né? Não vai aprender, né? Não tem jeito, né? Em Ponte Preta pro campo de ataque, faz o corte o Marcondes ali com o joelho. Ele corta, sobra de bola com o Gilgar lá pelo lado esquerdo. Ele vem na bola, campo de ataque, sobra de bola com o Nicolas. Faz a finta, protege a marcação pra cima dele, recua com o Arthur. Em cima da linha de do campo, já domina a perna canhota, rola ali pelo meio com o Amaral. O Amaral tocou na frente, lançamento é feito nas mãos do goleiro Felipe Garcia. Ficamos pelo menos com 2 minutos parados nesse começo de segundo tempo. Começar a somar aqui o tempo parado, porque quero ver lá no final do jogo como é que vai ser. Tá jogando aqui pelo Tombense, vem pro campo de ataque, briga por ela o Jean Carlos. Foi programado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta pra equipe da Macaca, campo defensivo. Arthur já recebe a bola, domina, devolve do Amaral, que está jogando pra equipe da Macaca. Ele busca alguém, ninguém chega, ele toca atrás com o DG zagueirão que vem saindo com a bola dominada pra equipe da Ponte. Fez o passe pelo lado direito com o Tiagão. Tiago Oliveira, zagueirão, vem pro ataque, bota a banha ali pelo meio com o Leonardo, recua no DG. Volta com o DG que deu um tapa na bola pro Arthur lá pela esquerda. Começa amarrado o segundo tempo. Vamos a quase 4 minutos de bola rolando. Trabalha o Arthur com ela, bota na frente, lançamento é pro Luca. Recebeu, dominou a bola, girou, tocou mais atrás. O passe saiu errado. Recuperação de bola da equipe do Tombense, sai jogando. O Thiago chega cometendo a falta. O jogo tá parado, é falta. Que é falta que favorece para a equipe do Tombense, já cobrado ali pelo meio, sai jogando, Jean Carlos com ela, faz a fita, carrega a bola, vem pro campo de ataque, o Leonardo acompanha, deu um tapa nela, faz a abertura, lá do lado direito, a equipe do Tombense busca espaço, a Ponte Preta vai se ajeitando, a marcação, comecinho de segundo tempo, devolve a bola lá pela direita, mais uma vez, sai jogando com o Genilson, fez a marcação, Ponte Preta já rouba a bola, o Nicolas vem com ela, tenta a fita, a marcação pra cima dele, na roubada de bola, Marcondes, já ajeita a bola, rola do lado com o Jean Lucas ajeita na perna direita, devolve lá do lado direito, por ali mais uma vez trabalhando a equipe, o Genilson com ela, toca ali pelo círculo central do gramado, o
Zé Ricardo, que ficou 2 minutos caído, saiu fora, respirou e voltou pro gramado, tá tudo bem com ele, joga na frente, que faz o domínio, Tiagão vai pra cima, falta a bola tocada, último toque da ponte do Tombense, arremesso pra Macaca. Sai jogando, toque 5 minutos, marcando o segundo tempo de jogo, 0-0. Norberto com ela, domina pela direita, falta em cima dele, falta do QQ em cima do Norberto, é falta que favorece a ponte no campo defensivo. Torcida também tá cansada, a torcida que se alua em cima do torcedor, até o torcedor começa devagarzinho nesse segundo tempo, né? Começa devagarzinho, vai cantando, vai tentando empurrar a Macaca, não consegue o domínio Fecim, sobra de bola com o QQ, Fecim vai pra cima dele, recupera a bola, domina, volta a bola lá com o Tiagão recua com o DG, o Jean Carlos vai pra cima, o DG dá um tapa na bola pro Arthur, aberto lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, o Arthur, o Everaldo vai pra cima dele, o Arthur domina, brinca aí, gente, pode brincar aí, toca na bola pro Leonardo ali pelo meio, já faz o passe no campo de ataque, com o Nicolas, botou a ponte pra correr, carregou, preparou, bateu pra fora do gol! Passa tirando tinta, teve o desvio do goleiro, Felipe Garcia resvala na bola, bota para escanteio, é para Macaca, é lá pela esquerda no chute de longe do Nicolas Adriano Almeida. Um chute que tinha endereço, ele ia pro gol se não fosse o Felipe Garcia com a ponta dos dedos colocar para escanteio. Tentativa que levanta a torcida, escanteio, primeiro do segundo tempo e é o Leonardo de novo quem vem para a cobrança. Tentando o jogo para Macaca, Leonardo na cobrança, vai lá Leonardo, aumenta o volume, torcedor vem comigo, pinta o levantamento, o primeiro pau, sobe de cabeça ali no primeiro pau, Rodrigo. 5 escanteios, 5 cobrados pelo Leonardo, 2 muito forte, 3 no primeiro pau que o zagueiro corta. Como é que faz? Um atacante para bater no escanteio? Não sei. Olha o lançamento. Segura aí, Carlão, segura aí. Pode completar. O Marcondes já fez o corte ali. Tô falando, o Naldo é um volante. Eu não sei, não tem um jogador mais ofensivo, com um pouco mais de qualidade. Fecim, por exemplo? Pode ser. Mas o Leonardo é um volante, é um jogador que a bola parada dele não vai funcionar tanto assim. Tá mostrando que não tá funcionando. O torcedor aumentou o volume. Eu falei, aumenta o volume. O torcedor aumentou o volume aqui no Moisés Lucarelli. Vem bola pra grande área, mais uma falta, é falta pra Macaco. Vai levar perigo pro goleiro do Tombense aí, Edri. E mais uma vez uma bola lançada para a área e vai ser com o Leonardo de novo. Ele levanta os braços mostrando onde vai. Falta cobrada, levantamento. É pra você, Dri. Ele a mão, quando ele levantou o braço, você tava falando que ele levanta o braço. Ele falou, é pra Adriano Almeida, lá atrás do gol, né, Dri? Mas ele esqueceu que hoje eu não tô jogando. O meu futebol é às terças-feiras só, Cabelo. Carlão, mais uma vez, você tava falando aqui e ele fazendo lá. E a própria torcida já começa a pegar no pé. O Leonardo é um dos melhores jogadores da ponte, é um brigador, mas cada um com seu cada um, né? A bola parada não é o forte dele, tem que ser um jogador mais criativo, um jogador de um pouco mais de qualidade. Vem também esse programa de ataque, lançamento feito, vem Tiagão para fazer o corte ali à frente do Renatinho. Já dá um tapa na bola, sai trabalhando lá pela esquerda com o Jean Carlos. Já bota a ponta para ter velocidade que chega pro campo de ataque lá da esquerda, rola a bola com o Luca. No campo de ataque, o Luca na frente do zagueirão, ele faz a proteção, protegeu bem a bola, carregou pela meia, rolou pela ponta direita, Norberto tá livre, tem uma avenida, bico da grande área, preparou o cruzamento, veio o rasteiro. Tinha ninguém pra botar o pé ali. Ele chutou forte, rasteiro no meio da área, era só um, colocou o bico da chuteira, mas não tinha ninguém pra botar o bico da chuteira, Adriano Almeida. E o que me chama a atenção é que nenhum dos jogadores nem no carrinho foi, não conseguia alcançar um cruzamento fechadinho. Norberto, eu entendi o que o Norberto quis, mas os outros jogadores aqui parece que faltaram nesse ensaio. Por isso continua no placar, 0-0. 0-0 no placar do jogo, já estamos com 8 minutos e 40 deste segundo tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli, a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá no YouTube, você tá no YouTube aí, ó. Manda mensagem pra gente no YouTube, seja no Saber da CBN Campinas, seja no Esporte CBN Campinas. Manda recado aí, vai mandando sua mensagem, vai interagindo conosco. Vamos bater no papo lá, a galera tá interagindo. Tem arremesso manual, o Norberto chega na cobrança, ele já faz o arremesso, joga no campo de ataque, o Luca tenta fazer o domínio da bola, bateu no braço do QQ ali, hein? Pra mim bateu no braço, toca a bola, recupera mais uma vez o Rodrigo, vem pelo campo de ataque, o Jean Lucas, ele domina, briga, o Amaral rouba na primeira, o Leonardo vai na segunda, bola recuada, começa de novo o Josef com o Marcondes, Josef recebe de volta, ali pelo meio tem também o Zé Ricardo tocando a bola, Josef gira o corpo, rola a bola aqui pelo lado esquerdo, vai trabalhando o Manuel, vem Manuel pro campo de ataque, da perto da canhota, breca, tem marcação do Leonardo, ele toca do lado, faz a tabelinha, ali com o Rodrigo, ele bota na frente, lançamento pro QQ na ponta canhota, invadiu a área, brecou, girou, pegou Rodrigão. O que é isso, hein?
subir a bandeira, já impedimento marcado do ataque da equipe do Tombense. Tá valendo nada disso. 9,50 de bola rolando no segundo tempo, 0-0 pra cá no jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saúde completa e acessível. É a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Carlão, a gente vê o Arthur lançando, o Thiagão lançando, o Leonaldo lançando. É aquele homem que falta, né? É aquele homem que vai sair da curva. Isso só ajuda a defesa do Tombense, né? Porque a bola chega torta, a bola chega direto pro goleiro. Porque são jogadores, eles não têm culpa, são jogadores que não têm essa característica. Não adianta você falar pro Thiagão lançar, ser o famoso zagueiro construtor, o próprio Leonaldo, jogador de força, que carrega, mas não é o cara do último passe. Então é esse jogador. Se a Ponte não tivesse jogador, ela vai sofrer demais nesta luta aí pra ficar na divisão. Norberto vem trabalhando a bola, vem carregando, fez a abertura pelo lado direito com Fecim carrega, vem pela meia direita, carrega na perna da canhota, deixa do lado curtinho, Amaral recebeu, dominou, abriu com o Arthur, do lado esquerdo, o Luca pede na grande área, o Arthur faz um cruzamento forte demais direto pra fora, e a torcida vai ficando impaciente, e o Hélio dos Anjos mais ainda aqui na beirada do campo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 passados deste segundo tempo, já passamos de 11 minutos deste segundo tempo, é a 16ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, Moisés Lucarelli, já é tarde de domingão, hein? A macarronada já tá na mesa, frango assado também, e a maionese também tá por aí? Rapaz, uma fome, placar CBN tá assim, ó! Ponte Preta! 0 pra Macaca! Tombense também 0! Vem Macaca, bola rolada à frente da grande área, falta em cima do Nicolas. É falta que favorece a Macaca pela meia esquerda, vai levar perigo para a meta do Felipe Garcia, Adriano Almeida. O Nicolas está infernizando essa defesa do Tombense hoje, entrou bem no segundo tempo, agora tomou o rapa quando tentava cortar para o meio do campo. O Luca é uma falta a 2 metros da grande área, aquela falta perfeita para um chute colocado no ângulo. O Luca divide aí a decisão da cobrança com o Arthur. Vamos ver quem é que vem para essa cobrança. Ali de perna direita ou de perna canhota, Carlão? Você que é o exímio cobrador de falta. O diferente é o Luca. Eu vou com o Luca de direita. Luca ajeitou de perna direita, o árbitro já autoriza. Luca na bola, batida, explodiu na barreira. A bola volta com o Luca, tocou de primeira, jogou pra área. Se estica Zé Ricardo, dá um bico na bola, despacha lá pro campo de ataque. Vai DG. Tem 2 jogadores apertando, DG saída de bola e já rola com o Thiagão pela direita, escapou bem da marcação. Bota no campo de ataque mais uma vez, bola rolada ali pela meia, Fecim. Foi falta ali, foi tocado ali, pra mim falta no Fecim. Recupera a bola do Tombense, vem pro ataque, bola lançada ali com o Everton Galdino. Ajeitou na perna da canhota, faz a finta pra cima do DG, invadiu a área, chegou o Arthur travando. Na hora H, a bola vai pra fora, só escanteio e favorece a equipe da Macaca. Mais um DG tomou uma finta do tal do Everaldo ali, Adriano Almeida. É, mais uma do DG que não parece estar numa manhã, tarde tão inspirada. Agora o Tombense vai mexer, já eu confiro. Daqui a pouquinho você confirma, vai mexer 2 vezes ali a equipe do Tombense, né? 99 e 20 vem vindo aí, só pra te adiantar, viu, o Adriana? O 99 e o 20 vem vindo aí, daqui a pouco você confirma. Tem que escanteio pra equipe do Tombense, é o primeiro escanteio em todo o jogo pra equipe mineira. Primeiro escanteio em todo o jogo pra equipe mineira. Vai se ajeitando pra cobrança lá, meia dúzia, Manuel. O Manuel tá se ajeitando, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro de perna canhota, Manuel pra bola, pintou, levantamento, segundo pau de cabeça, lá dentro quem tira. Era o Leonaldo, fez o quarta-sobra de bola na frente da área. Hoje é dia de frango e não de leitão. Ele ganhou leitão, Adriano Almeida. E que leitão, hein? Esse chute aí ganhou do chute do Danilo Gomes no primeiro tempo. Foi quase lá no mastro da bandeira nacional. Agora a Ponte repõe a bola, mas não deu muito certo. Vamos confirmar as alterações, Cabela? Vamos lá, tem alterações do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939.
alterações na equipe do Tombense. Foi embora o camisa 10, Jean Lucas, para a entrada do 99, Ciel 99 tá no jogo. Outro que saiu foi o 11, Renatinho, ex-Ponte, foi embora, para a entrada do 20, Cleiton. 20, Cleiton tá no jogo. Toca a bola mais uma vez, Tombense ali pelo círculo central do gramado. Vamos falar daqui a pouquinho com o Erlão nessas suas mexidas. O Bruno Pivete na equipe mineira do Tombense. Manuel recebe lá do esquerdo. Tá diferente Tombense pro segundo tempo, né? O Ponte Preta deu uma diminuída no ritmo também, como foi o primeiro tempo, hein? Bota a bola no campo de ataque lá pelo lado direito, Genilson. Recebe a bola, domina, coloca no gramado, carrega ali pelo meio, deu um tapa na bola. Foi pra tabela, recebeu de volta, rolou o Everaldo na frente da área. Faz o domínio, gira na contramão. Ele carrega a bola, já dá um tapa mais uma vez lá do esquerdo com o Manuel, que recebe a bola na perna da canhota. Ameaçou cruzar. Perdeu a bola ali, o Fecim sai jogando, fica o arremesso manual. Agora sim, Carlão, Ciel no jogo, Cleiton no jogo, Jean Lucas, que era o cara que pensava ali do meio, foi embora. O Ciel é diferente lá na frente, apesar de veterano, mas é um jogador que tem a bola parada, é um cara que sabe fazer a parede, tem talento, né? Ele recompõe um pouco com o Everton Galdino aqui, que vai fazer às vezes do criador, né? Fazer o que o Jean Carlos estava fazendo. E o Cleiton para agrupar um pouco mais ali no meio campo. O Tombense parece que voltou mais aceso. Olha a Ponte, sai jogando ali pela intermediária com o Amaral, toca no Leonardo, recua no DG, o Everaldo vai pra cima, ele faz o passe com o Thiago Oliveira, na direita, foi empurrado ali a falta. Foi empurrado ali a falta, é falta que favorece a equipe da Macaca, campo defensivo, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade, plano a partir de R$ 279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Trabalha a Ponte Preta na saída, vem para o campo de ataque, o torcedor canta, o torcedor empurra. Você ouve o somzão da CBN, o torcedor empurrando a Ponte Preta em busca de uma vitória importante, porque a Ponte Preta sai duas vezes depois da sequência. Ponte Preta joga duas fora da sequência dessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem Ponte Preta pro ataque, lançamento é lá pelo lado esquerdo com o Nicolas, foi tocada, é falta. É falta que favorece a equipe da Macaca, é lá pela esquerda, bem à sua frente, é Adriano Almeida. Mais uma falta em cima do Nicolas, agora aqui pelo lado esquerdo, ele tomou o rapa do Rodrigo e agora inverte a cobrança. Quem vai vir para o lançamento para a área é o atacante Luca. É falta para Macaca, é lá pela lado esquerdo, é falta que vem para a grande área. Todo mundo lá dentro, todo mundo na área. Trocou o cobrador, o Jean que está na cobrança, é isso? Luca. É o Luca na cobrança, perto da direita, bateu fechado, espalma o goleiro! Bateu direto pro gol! Quase um golaço de falta do Luca, Adriano Almeida! O Luca é muito acima dessa divisão. Que chute maravilhoso! Ia ser um golaço. Felipe Garcia salvou o Tombense agora. Vem mais um escanteio. O Luca com muita confiança agora vai pra cobrança. Luca tá na cobrança, o Carlão pediu, o Luca foi lá. Carlão pediu, o Leonardo não cobra. Carlão na cobrança, aumentou o volume, pintou levantamento, fechado, primeiro pau, sobe a zaga. A bola volta no pé do Luca, ele ajeita na perna direita, é outro escanteio praticamente no cruzamento que vem, bateu em cima do marcador, sobra de bola com o Amaral. Amaral recebeu, dominou, Luca tá impedido, Amaral brecou, tentou lançamento por baixo que chega para fazer o quarto, é o Cleiton, sobra de bola ali no campo defensivo com o Manuel, já joga pelo meio. O que chegou, chutou para ninguém, o Norberto faz o domínio do Norberto, recua lá com o Kaique França para botar ordem na casa. Carlão de frente, a falta foi bem cobrada, mas o escanteio nem tanto. E acho que a jogada ensaiada do primeiro pau que não tá funcionando. Mas o Luca como cobrador de escanteio já me incomoda. Eu acho que teria que ser outro. O Luca é o cara da definição, ele tem que ser o cara pro arremate. Nicolas recebeu, passou lá na ponta canhota, Jean Carlos pintou cruzamento na área, passa por todo mundo, ela sobra com o Norberto, tá na área, Norberto bateu rasteiro, chegou por baixo, fez o corte, a zaga, não. Tá dando o último toque do Fecinho, a bola pra fora, só tiro de meta pra equipe do Tombense, o goleiro fica lá, ó, só catimbando, Adriano Almeida. Porque sente que a Ponte de novo, né, pressiona, faz um loteamento aqui no setor de ataque dela e o Tombense vai se defendendo do jeito que dá, inclusive com cera agora do goleiro Felipe Garcia. 19 minutos é o segundo tempo de bola rolando. É tiro de meta para a equipe do Tombense. Vai lá o goleiro Felipe Garcia. Já despacha a bola para o campo de ataque. Botou o lançamento lá na frente. Sobe de cabeça o QQ. Ganha do Tiagão. Norberto tenta consertar. O Ciel chega na bola. Já faz o domínio. Ciel na perna da canhota. Tiagão por baixo. Faz o corte e joga para fora. Escanteio. É pro Tombense. Segundo escanteio do jogo para a equipe vermelha de Minas Gerais. Adriano Almeida. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Tombense. É o camisa 6, o Manuel. Manuel saiu aqui do meio de campo naquele trotezinho maroto. A
desse segundo tempo. Pois é. Bom, no primeiro minuto de jogo, caiu ali o Zé Ricardo, ficou 2 minutos caindo para o atendimento, quando saiu para fora só respirou e voltou para o campo. Lá no começo do segundo tempo já começou esfriando o jogo. Escanteio para a equipe do Tombense, levantamento da grande área. Sobe a zaga da ponte, faz o corte na sobra com o Fecim. Dominou mal o Fecim. Na verdade não dominou, né? A bola bateu no peito, parecia uma parede ali. Bateu no peito, foi para fora. A bola arremessa manual para o Tombense. Lá pela direita quem chega é o Genilson para fazer a cobrança com as mãos. O Everton deixa lá pro Genilson. Demora um tempão para fazer a cobrança. Que demora. Agora sim, já faz a cobrança do arremesso manual. Joga lá pela direita, Genilson faz o break. Findou, rolou do lado, preparou a bola mais uma vez. Genilson se ajeita ali da perna direita, rola a bola no campo defensivo. Zé Ricardo volta no campo defensivo. O Marcondes no Josef. Josef já faz o parte. Lado esquerdo com o Manuel. Recebe a bola, Manuel faz o domínio, perna canhota, botou ali pelo meio do contrapé do Rodrigo. Ajeita, ele devolve o lançamento feito errado. Recebeu, dominou, sai jogando, vem Macaca pra cima, Nicolas, vai pra cima, Nicolas, vai pra cima, Nicolas, brecou, encarou a marcação pra cima dele, o Genilson puxou pelo meio, preparou, bateu rasteiro, pega o goleiro! Felipe Garcia cai no meio do gol pra fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe mineira, Adriano Almeida. Tá cheio de confiança o Nicolas, por isso chutou pro gol, mas chutou pro gol também porque ninguém encostou pra fazer uma tabela, tentar uma outra jogada. Ou ele chutava pro gol ou ele cruzava essa bola. No chute a bola até desviou, mas não enganou o goleiro Felipe Garcia, que conseguiu pegar com tranquilidade. Agora deve ser a parada técnica, Cabela, mas tem também o jogador da Ponte, Jean Carlos, ali caído, sentindo. Não sei se vai dar pra ele. Já fez sinal, não dá pra ele. Tem dois aqui que vão ser, estão aqui na beirada do campo, aqui, ó. Tem dois na beirada do campo. Um deles é o Formiga, o 22. E o outro é o 28. Vamos confirmar aqui, o Formiga vem vindo pro campo. Agora sim, o árbitro aproveitou e parou. Para todo mundo tomar aquela água e a Ponte Preta vai conversar antes da substituição, né, Adriano Almeida? É isso? É isso mesmo. Mas a placa já subiu. A primeira alteração vai ser o Norberto no lugar do Igor Formiga. A segunda deve ser a entrada do Da Silva, que é atacante. Ele deve entrar no Jean Carlos. Eu não sei se o Jean Carlos vai conseguir voltar mesmo. Muito bem. Carlão, metade do segundo tempo. O árbitro, um cara de cansado ali, ele para o jogo, vai tomar uma água também. O Denis da Silva Ribeiro Serafim. Ele toma uma água, ele é alagoano, também está acostumado com esse calorão todo também, o árbitro ali, né? Mas os jogadores nem tanto, né? O jogo, à medida que o tempo vai passando, vai caindo de produção, até porque fisicamente, né, ninguém é robô, né? Mas partida mais aberta, né? Um pouco mais aberta, o Tombense sai um pouquinho mais, a Ponte tenta nos contragolpes com o Nicolas principal. Entrou bem o Nicolas, dando uma movimentada, arrematando em gol, e pode ser uma chave para a Ponte aí. O Igor Formiga já confirmado como substituto do Norberto, vamos ver o Da Silva aí, possivelmente o Jean já disse que não vai continuar no jogo, deve ser, né, o Da Silva é um cara mais de definição, talvez o Luca... O Jean tá até lá, nem veio aqui na tela do campo, ó. Então deve sair o Jean, e aí o Fecim acho que recompõe um pouquinho mais, né, pra fazer parte dessa criação. Saiu o Fecim também, viu? Saiu o Fecim. O Jean já tá saindo ali, o Fecim sai para a entrada do Da Silva. Talvez o Luca deve cair um pouco mais para os lados. Vamos ver quem que ele vai colocar no lugar do Jean, né? Ou se o Jean conseguiu se recuperar também. Pois é. Bom, a gente vai confirmar daqui a pouquinho. Vamos confirmar substituições, ô Adriana, por enquanto? Vamos lá. Sim. Vamos lá, então. Substituições no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mais duas alterações na Ponte Preta. Foi embora o camisa 2, Norberto, para a entrada do 22, Igor Formiga 22 está no jogo. E a outra alteração é a saída do 20, Fecim, para a entrada do 28, Da Silva. 28, Da Silva está no jogo. Muito bem, tá todo mundo voltando ali depois de ter enchido o radiador novamente, né? Pra tirar, tava fervendo o radiador da galera aí, foi até na lateral do campo ali, daquela refrescada, aquela refrigerada. Os jogadores da Ponte mais uma vez colocam aquele colar de gelo no pescoço para dar uma aliviada no cansaço, também daquela quentura no corpo, não é? Tá tudo pronto, vai recomeçar
a partida já com o Felipe Garcia despachando a bola lá no campo de ataque. Lançamento feito ali pro Keke. Ele tenta ajeitar, chega no lance lá do lado do Cleiton, que chega também o Arthur. Arthur fica na bola, perto da canhota, fez o passe lá pro Jean Carlos. Jean Carlos tá no jogo, dominou, brecou, escapou bem do lance. Puxa ali pelo meio, tem o Amaral recebendo a bola. Ele faz o domínio e devolve com o Arthur. Para começar de novo, a Macaca despacha no campo de ataque. Lançamento é pro Nicolas. Domina, coloca no gramado, tem Genilson na cobertura. Ele tenta o passe pelo meio, vem marcação pra cima, a bola volta com ele. Ele fez a tabela ali como atacante. Ele brigou pela bola, foi programado, pé de falta, recupera o Tomense. Nada de falta pro árbitro marcar. Joga o Heraldo, sai jogando ali pelo meio, faz a finta pra cima do Naldo, escapa também da marcação do Amaral. O Naldo recupera, mas com falta, é falta que favorece o Tomense pelo meio campo. Tempo corrido de 25, o Toque CBN tá marcando 25 minutos, é o segundo tempo de jogo. 0-0 pra cada partida. Resultado ruim pra Ponte. A situação da Ponte, resultado ruim pra Macaca. Manuel com ela, lançou, Ciel dominou na área, girou o corpo, Formiga só acompanha a bola pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca nessa metade de segundo tempo. Olha lá o Kaique França na reposição de bola, sai jogando com o Arthur lá pela esquerda. Marcação tá longe, o Arthur vem caminhando com a bola, sai jogando a Ponte Preta que vem saindo mais uma vez pro campo de ataque, vai buscando espaço, precisa de um golzinho a Ponte, é aquilo que nós dissemos, o Nicolas vai pro chão de novo, mas cai muito esse Nicolas também, não pode cair toda hora, viu, Nicolas? Tem que ficar mais firme aí, meu. Toca a bola, vem Tom Bense na recuperação de bola, Everaldo tá pelo Cleiton, recebeu o cruzamento na área. Chega por baixo o DG para fazer o corte, a bola vai para fora, não sai não, Cleiton não deixa sair não, já faz o domínio, ajeita na perna direita, encontrou o Zé Ricardo livre pelo meio, bola rolada, passou pelo Igor Formiga, sobra de bola, Manuel bateu o rasteiro para fora! Não chegou o Igor Formiga, chegou atrasado no lance, a bola passa por ele, o Manuel solta o pé esquerdo na bola, vai pra fora, Adriano Almeida. Um dos poucos lances perigosos da Tombense no jogo, mas que levou muito perigo, porque esse chute rasteiro aí, o Kaique França até foi, mas se ela vai no cantinho, eu não sei não. Ó a Tombense de novo. Tombense de novo, invadiu uma área, batida pra fora do gol. Chegada do Cleiton lá pela direita, o Ponte Preta se perdeu nesse momento. Carlão de Freitas, olha lá, tá pedindo substituição. Tem jogador, é o Jean, né? É o Jean. O DG já faz sinal que não dá pro Jean, vai ter que sair, não aguentou mais. E a Ponte Preta perdeu muita movimentação nesses últimos, pelo menos, 10 minutos de jogo, Carlão, por aí, não é? É aquela coisa da instabilidade, aí a parte emocional também, né? Não só a parte física, o desgaste, o Jean é prova disso, né? Mas o time caiu e se o Tombense continuar forçando, tem tudo aí para marcar o primeiro gol. Teve uma mudança ali, né, de posicionamento, o da Silva agora mais centralizado e o Luca aqui pelo lado direito, mas é um momento, quem sabe essa parada agora, para Ponte dar uma respirada, porque corre um risco muito grande de tomar um gol. É, já vai mexer mais duas vezes, né? Não, trocou a troca, viu? Trocou a troca, só porque eu tinha marcado aqui, viu? Só porque eu tinha marcado aqui, que a nossa frente tava o Bernardo aqui, e não é o Bernardo que vem, não. É o 25, Adriano Almeida daqui a pouquinho confirma. Thales, é isso? O Alisson. Muito bem, o Alisson vem daqui a pouquinho, então, em campo, já está feita a substituição. Vamos confirmar, tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quarta alteração do técnico Hélio dos Anjos na partida. Foi embora o camisa 26, Jean, para a entrada do 25, o Alisson. O Alisson, camisa 25, tá no jogo. Toca a bola aí pelo meio, Leonardo recebe, domina a marcação, encosta pra cima dele, tenta sair jogando perto, a bola recupera o Tomense, bola enfiada pelo lado esquerdo de ataque vermelho, que chega por baixo para fazer o corte, é o Igor Formiga, recua com Kaique França, ajeita na perna da canhota, o Ciel vai pra cima, ele faz o lançamento lá pela esquerda com o Arthur, recebe no peito, coloca no gramado, vem carregando o Arthur pro campo de ataque, bota a velocidade do Arthur, levanta a cabeça, abriu o lado esquerdo com o Nicolas, invadiu a área, preparou o lançamento, chegou por baixo para fazer o corte, o Genilson. Bota pra fora, escanteio pra Macaca, é lá pela esquerda, Adriana. Agora o Arthur dialogou com o Nicolas aqui pelo lado esquerdo e deu certo, porque ele tinha boas condições de cruzar, só que foi aquele cruzamento a meia altura, né? Nem pra tentar o cabeceio, nem o arremate por baixo. Melhor pra zaga do Tombense, escanteio, Leonaldi de volta pra cobrança. Leonaldi vai na cobrança, o Luca foi, cobrou, falou, você viu como é que é? Você viu como é que é? Vai lá agora, vai lá, Leonaldi, aumenta o volume, torcedor da Macaca, pintou, levantamento rasteiro. O Luca
vai a doideira, fica louco o Luca ali no meio da área. A bola volta com o Igor Formiga, faz o lançamento para ninguém. Sobra de bola de graça ali para a zaga da equipe do Tombense. Quem chega na bola para fazer o domínio é o Genilson. Ele domina, gira o corpo, recua com o Felipe Garcia de perto da canhota, dá um bico na bola, tira ali da grande área. Lançamento feito, DG recebe de graça, já faz o domínio, coloca no gramado. O Thiagão recebe, parece que a ponte mudou para 2 zagueiros, hein? Mudou para 2 zagueiros. O Carlão fala daqui a pouquinho, pintou o lançamento, sobra de bola para fora. Tá subindo a bandeira, impedimento, tá marcado o ataque da Macaca aí, Adriana Almeida. O da Silva, ele tentava ali um peixinho, tentou mergulhar de peixinho para finalizar, não deu certo. Só um detalhe, Cabela, eu queria muito pedir para a diretoria da Ponte, assessoria de imprensa, quem comanda o futebol pontepretano, a permissão para assistir pelo menos a um treino desse time, para saber se esse time finaliza e se esse time faz gol no treino. Porque é impossível um time que tem posse de bola e não consegue. A bola não chega. E não é possível que no treino as coisas sejam diferentes. Muito bem, então, Carlão, o Arthur que fazia o terceiro zagueiro ali agora, parece que é ele que tá apoiando e o Alisson fortalecendo a marcação no meio, né? Já abriu mão daquele esquema, né? Hora com 3 zagueiros, hora primeira linha de 5, né? Agora a primeira linha bem definida com 4 jogadores e o Arthur agora como autêntico lateral esquerdo. A Ponte tá chegando, ela chega, como a Adri disse, ela tem força para chegar até o último terço. Só que a partir do último terço, Cabelo, você precisa da criatividade. Aí ela não tem. Teve um lance agora do Nicolas, que foi escanteio. Pô, levanta a cabeça, sabe? Ele colocou na área de uma maneira displicente, colocou para se livrar da bola. Então falta essa qualidade, falta um jogador com um pouco mais de talento, sabe? Não só força, mas talento. Não é chegar na linha de fundo, simplesmente abaixar a cabeça e cruzar. Vamos ver o Luca agora. Vem Luca, como ela dominando aqui pela direita, pertinho da lateral do campo, já rola ali pra meia. Se apresentou o Alisson na devolução. O zagueiro cortou errado, sobrou com o Igor Formiga, preparou o cruzamento, desvio. Bola pra fora, escanteio. Escanteio pra Macaca. Vai o Luca na cobrança. Acho que ele não quer mais o Leonardo, não, viu, Dri? Perde a paciência, né, Cabela? Mas agora tem o Igor Formiga também, que tá novo, tá com a perna descansada. Vamos ver se agora vai. Igor Formiga na cobrança do escanteio pela direita, 31 minutos e 40, 0-0 placar do jogo. Igor Formiga na cobrança, perna direita, levantamento lá na segunda chave. Foi muito forte, né? Mas o Thiagão pegou, lateral esquerda, dominou o zagueirão, vai fazer o cruzamento, vem pra área, zagueiro fez o corte esquisito ali, botou pra fora, escanteio de novo. O Manuel pra consertar de cabeça, botou pra fora, escanteio. Então, Besta tá pedindo também, pô, tem que aproveitar, tem que aproveitar. É o nono escanteio do jogo pra equipe da Ponte. Igor Formiga mais uma vez na cobrança, aqui pela direita vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro. Formiga na cobrança, levantamento pelo meio, passou por todo mundo, vai sobrando com o Thiagão de novo lá pela direita, pela esquerda. Ele já domina, a bola ajeita, a perna canhota, vira, ginga, tocou mais atrás, Amaralzinho, pintou cruzamento, desceu de cabeça pra fora do gol! Da Silva! Ele subiu para fazer o desvio de cabeça, buscando o canto esquerdo do Felipe Garcia. A bola foi para fora do gol, saltinho de meta, Adri! A melhor chance do jogo, infelizmente só depois de quase 70, 80 minutos de partida, mas veio um cruzamento certinho, na medida, na cabeça do Da Silva, que fez o movimento também tudo certo. Por um capricho ela saiu, tiro de meta 0-0. 32:50, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. É o futebol primeiro lugar em audiência em Campinas. Sonzão da CBN. 33 minutos rodados desse segundo tempo de jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, o placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Tombense. 0 pro Tombense. Vem Macaca, vem ali pelo meio. Vem com o Alisson, ele carrega. Protegeu, carregou, tentou demais. Toca de novo. O Luca estava sozinho pela direita. O Alisson não tocou, perdeu a bola. Conferindo. 0 para Ponte, 0 também pro Tombense. Futebol Globo CBN. O Luca estava sozinho pela direita, a bola foi para fora, arremesso para Macaca. É arremesso manual, vai chamar mais alguém lá. Chamou mais alguém, a Ponte Preta vai trocar de novo. Pela última vez, vai mexer o Médio dos Anjos. A caída do jogador da Ponte, Amaralzinho, ele tá sentindo, né, Adri? Câimbras. Câimbras, exatamente. Felipe Amaral sentindo câimbras. Acho que é o Fraga, hein? Fraga vem aí. Ali, vem o Fraga, hein? Não vai dar mais pro Amaral. Aliás, foi o último lance do Amaral, foi o cruzamento da cabeça do Da Silva, Carlão. O último lance do Amaral, aí ele já caiu com câimbra. Garoto, né? Lutou demais, brigou, fez uma boa partida. É pro Fraga, praticamente 6 por meia dúzia, né? Vamos ver.
Remesse manual cobrado. Trabalha. Olha o Fraga, já tá com a bola dominada. Já faz o domínio, rola a bola pelo meio, devolve. O Fraga com ela, Formiga. Recebeu na direita, puxa pelo meio, faz a finta, encosta a marcação. Apertada a marcação do Tombense, ele recua com o Leonaldi para começar de novo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai tocando a bola aqui na ponte, ali pelo meio. Olha o Fraga. Ele já domina, rola a bola com o DG pela direita. O DG vem pro campo de ataque, tem Formiga aberto, renda lateral do campo, passa o Alisson. O Formiga puxou pelo meio, livrou-se bem da marcação. Carregou cruzamento na grande área, segundo pau de cabeça, passa por todo mundo. Tá pedindo pênalti, o árbitro tá dando só tiro de meta. Adriano Almeida. Todo mundo caiu na área, inclusive o Luca e também o Leonaldi, que agora sente câimbras. Todo mundo subiu para cabecear e caiu. Eu não vi braço empurrando ninguém. Posso estar errada, mas não vi nenhum braço acionado para dar motivos de pênalti. Todo mundo levantou o braço ali no meio da área. A gente não tá vendo o replay aqui, viu? Não tá vendo o replay aqui do cruzamento. Todo mundo sobe, nada, coisa de jogo. Tá tudo bem ali. Não sei não, viu? Mudei numa outra posição aqui, eu vi o Lucas sendo empurrado, viu? Tem um braço esticado, o Lucas sendo empurrado por um jogador da equipe do Tombense. Você vai passar de novo aqui, não sei no replay. Você que está acompanhando aí pelas imagens e o som da CBN. Pra mim, o Lucas foi empurrado no meio da área, viu, Adri? E o cara tá de costas. O Lucas tá encobrindo a sua visão. Não sei, mas o árbitro já mandou seguir o jogo. Tá tudo certo ali, não deu nada não. Tá tudo certo, segue o jogo, 36 minutos de bola rolando deste segundo tempo. O que teve de paralisação nesse segundo tempo é uma brincadeira, viu? Pelo menos... Eu vou falar 5, pelo menos 5. O Alisson faz o domínio, gira o corpo, recebe falta, o jogo tá parado, é falta para Macaca, campo defensivo. Público. Vamos lá então, Dri. Público e renda no majestoso, surpreendente, viu, Cabela? E que bom que pelo lado positivo. Público de 3.210 pessoas para uma renda de R$ 54.510. Aí, portanto, mais de 3 mil pessoas aqui no Moisés Lucarelli. Parabéns, torcedor da Ponte. Tem que apoiar a Macaca, momento difícil. Fraga recebe a bola ali pelo meio, já dá um tapa na bola lá pela esquerda do Thiagão. Ele vem pro ataque, bola rolada, faz o domínio. O Nicolas rola a bola do lado, o Arthur lá na ponta canhota, rola mais atrás com o Thiago. O Thiago faz o domínio, a marcação encosta pra cima dele, rola com o DG. No círculo central do gramado é o último homem, ponto de pretendo. Ele vem caminhando com a bola pelo lado direito. Tem o Formiga, renda lateral do campo, ele quem recebe, encosta a marcação pra cima dele. O Formiga carrega ali pelo meio, vem pra cima a marcação, a substituição. Daqui a pouquinho a Adriana vai confirmar, porque a Ponte vem pra cima, carrega ali pelo lado esquerdo. Thiagão brecou, olhou, buscou, pintou o lançamento, é pro Luca na ponta direita, domina bem a bola, coloca no gramado, bom momento, cruzou na grande área, passa por todo mundo, tinha ninguém pra fazer o cabeceio, chega na bola, o toque é feito de graça pra Ponte, escanteio pra Macaca, lá pela esquerda, Adriana Almeida. É um escanteio porque o Everton não conseguiu evitar a saída, fica bravo com o árbitro, mas não tem nada que ficar bravo. Escanteio pra Macaca, Igor Formiga é quem vem pra bola. Na minha marcação, 10º escanteio no jogo para a equipe da Ponte. Quem sabe agora, escanteio para Macaca, torcedor, aumenta o volume, vem comigo, torcedor Ponte Pretano. Quem vai na cobrança lá é o Igor Formiga, é isso, Dri? Sim, o árbitro pede para ele ajeitar a bola na faixa, porque ele colocou um pouquinho para frente, agora tudo certo, ele vai cobrar. 38, quem sabe agora Igor Formiga cobrando escanteio, vem bola para a grande área, subiu o goleiro, deu um soco na bola, tirou do Thiagão. Chegava o Thiagão ali, o Thiagão era o DG. Silva. O da Silva que chegava por cabeceio, o goleiro fica caído agora sentindo alguma coisa ali, mas ele caiu sozinho, não chocou-se com ninguém, só se foi com o próprio companheiro, Dri. Eu acho que é aquela mistura de cera com excesso de esforço, porque ele realmente teve que fazer uma ponte muito forte para tirar essa bola da cabeça do da Silva. Vou mudar sua frase. Cai com aquele mau jeito, né? Eu vou mudar sua frase. É cera com excesso de cera. Tá bom. Escanteio, Igor Formiga de novo. 11º escanteio, Formiga na cobrança. Levantamento ali pelo meio da grande área, passou por todo mundo, tá vivo, a bola ali no meio, toque de mão. O ar tá dizendo que não. A bola dormiu na mão do jogador da equipe do Tombense ali no meio da área, Adriana Almeida. Tem que chamar o VAR, porque intencional ou não essa bola bateu. Vamos ver como é que o juiz vai interpretar isso agora.
O árbitro vai lá na lateral do campo, olhar o arremesso manual, ele manda esperar. Tô vendo aqui no replay. Bola bateu no braço, hein? Bola bateu no braço. O árbitro tá mandando seguir o jogo. Mandou seguir o jogo. Mandou seguir o jogo, senhor. Denis da Silva Ribeiro Serafim. Carlão de Freitas, 39 minutos. Vai ficando emocionante esse final. Olha, o Nicolas bateu de fora. Pega o goleiro. Carlão de Freitas. Tem que sair um golzinho, Carlão. A Ponte vai pressionando, vai no abafa, sem tanta organização tática ou sem tanto brilhantismo, mas vai colocando bola na área, de repente, aí, para um cabeceio. Teve a oportunidade com o da Silva, não conseguiu concluir, mas esta vai ser a tônica. Tomar cuidado com o contragolpe do Tombense, que está armado, né? Tombense pronto para dar o bote, mas a Ponte vai pressionando, vai tentando aí na base da superação marcar esse golzinho tão importante. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Executivo, o plano de quem decide. É a sua cara, é a cara da Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Sai jogando a equipe da Ponte Preta com Formiga. Ele domina, tem 2 jogadores na marcação. Perdeu a bola. Recupera a bola a equipe do Tombense, que vem para o campo de ataque ali, jogando lado esquerdo. Com o Lucas Santos, toca na bola, rola pelo meio da recuperação com o Alisson. Ele faz o domínio, sai jogando para a equipe da Macaca. O Alisson brecou, olhou, rolou. O Lucas aberto pela direita, livre de marcação. Encosta a marcação para cima dele. Já devolveu pelo meio. O Nicolas ficou de frente para o lance, brecou, girou, tocou. O Alisson na bola, tenta a finta na grande área. O zagueiro corta, sobra de bola com o Lucas. Lucas recua mais uma vez com o Formiga. O Formiga faz o domínio, o Lucas já mandou jogar lá dentro. O Lucas já mandou jogar lá dentro. Vai lá, Formiga. Demorou demais. O Lucas vai ao desespero. O Lucas vai ao desespero. Toca na bola mais uma vez atrás com o Fraga. O Fraga faz o domínio. Marcação encosta. Ele rola com o Formiga. Vai ficando emocionante o final do jogo. E dramático pelo lado do ponto de Pretano. Vem com o Léo. Opa, Leonardo recebe falta. O jogo tá parado, é falta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. A Companhia Atlética criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade. Plano a partir de R$279 por mês. Acesse ciaatletica.com.br. Torcedor canta, empurra a Ponte, tem falta pela direita, é falta pra Macaca, todo mundo na área, autoriza o árbitro, Formiga no levantamento, joga pra dentro, desvio de cabeça, espalma o goleiro! Felipe Garcia se esticou todo no desvio, botou pra fora e escanteio pra Macaca, Adriano Almeida. Um verdadeiro milagre do Felipe Garcia, bola certinha na medida na cabeça do GDG e ele evitou o escanteio. Escanteio cobrado, bola na área, sobe a zaga do também, se fez o desvio, voltando pra fora em arremesso manual, a Ponte espreme, a Ponte amassa, a Ponte aperta o Tom Bense e vem pra cima, 42, vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, é o futebol líder em audiência, primeiro lugar do Ivope, vem pra cima Macaca, o placar CBN está assim, ó, Ponte Preta, 0 pra Ponte, Tom Bense, também 0 pro Tom Bense. Futebol Globo CBN. Bola recuada lá com o Kaique França, toca na bola lá pela esquerda com o Thiagão. Thiagão levanta a cabeça, devolve pro DG, tem marcação em cima. Tem uma substituição para confirmar aí, não tem, Dri? Isso mesmo. Vamos lá, confirmando, substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Quarta alteração do time da Tombense, foi embora o camisa 7, Keke, para a entrada do 17, Lucas Santos. Lucas Santos, camisa 17, está no jogo. Vai jogando o goleiro, Felipe Garcia, ele se livra da bola, a bola vai pra fora, arremessa manual. A torcida pega no pé do Elis Anjos, que ele foi dominar, a bola passou embaixo do pé dele. A torcida pega no pé do técnico, Pontinho, tentando arremesso manual cobrado, bola enfiada na frente do da Silva. Ele tenta fazer o domínio, Duca vem com a bola dominada, tem marcação pra cima dele, cai, briga. Chega na bola, o árbitro não foi nada, segue o jogo, vem também ali brigando o Fraga com ela, domina, fica, o jogo fica livre, aberto, livre, leve e solto. Toca não tão livre, leve e solto assim, meio faltoso ali, caiu o Luca, caiu também o jogador do Tomense, sobra de bola com o Arthur, lá pela esquerda o Arthur vem, encontrou o Nicolas, livre de marcação pela meia esquerda, dominou, o marcador encostou, ele devolve pela direita com o Formiga, bico da grande área para fazer o domínio, buscou a linha de fundo, o lance é bom, pintou o cruzamento, rasteiro por baixo, chega o zagueiro! À frente do da Silva para botar para fora em mais um escanteio, 13º do jogo, Dri. Quem fez o corte ali foi o Joseph, que você tanto gosta de falar o nome dele. Agora um corte providencial, porque essa bola ia chegar limpinha na pequena área. Escanteio, Formiga na bola. Formiga, levantamento na área, passa por todo mundo. A bola bateu ali no peito ou na perna do seio do Thiago, foi para fora, escanteio, tiro de meta que favorece a equipe do Tom Bense, tem 2 jogadores caídos, parece que um é o Luca, né, Dri?
Um é o Luca e o outro é o Joseph. Muito bem, o Lucas já se levantou. Joseph bota a mão ali no escurantinho. Tá caído lá no Carlão, o jogador da equipe do Tom Benz. Carlão, 44 minutos desse segundo tempo. Devemos ir a pelo menos 50, pelo tanto de paralisação que nós tivemos. A ponte espreme, a ponte aperta, mas tá faltando aquele detalhezinho, né, Carlão? É verdade, o Felipe colaborar também, né? No segundo tempo, o Felipe fez grandes defesas, vai se configurando aí como um dos destaques da partida. A ponte vai no desespero, vai no entusiasmo, vai na luta, vai na entrega, escanteio atrás de escanteio. Já são 13 escanteios, se eu não estou falhando aqui na minha marcação, 13 nas minhas contas. Então, de repente, vai ser assim. Se tiver que vencer, vai ser na base do desespero. Vem Ponte Preta mais uma vez. Mais 7. Vamos a 7, vamos a 52. Olha o Ronaldo, fez a finta do primeiro, recebe falta no Ciel, o jogo tá parado, é falta. O Ronaldo levanta, encara o Ciel ali experiente. Falta já cobrada, toca a bola da equipe da Macaca aqui pelo meio campo com Fraga. Fraga faz a abertura pela direita. Vamos, Macaca! Precisa de um golzinho. 3 pontos importantes, vai jogar 2 fora, depois a Ponte. Vem com Fraga ali pelo meio, marcação encosta pra cima dele, tenta um toque na bola, passa errado. Recupera a equipe do Tombense, vem ali pelo meio, se estica o Fraga, recupera pra Ponte, já fez o passe lá pela esquerda, procurou ali o Arthur com ela, vai pintar o levantamento, chegou por baixo o zagueiro. Cruzamento baixo, o zagueiro faz o corte, o Arthur corre pra evitar a saída, encosta a marcação do Genilson pra cima dele. O Arthur encosta, tenta a finta, chega Genilson pra fazer o corte. Bola pra fora, manual pra equipe da Ponte, é lá pela esquerda. 45-40, reta final, vamos a 52. O Arthur tenta o toque na bola, joga em cima do Lucas Santos, tem um arremesso pra Ponte, é lá pela esquerda. O Arthur toma a distância pra fazer o arremesso, ninguém se apresenta ali. Tem o Nicolas ali perto dele, joga mais atrás com o Thiagão. Torcedor entra em desespero, fica dramático o final do jogo. Um pontinho importante pra equipe da Ponte Preta, jogou ali pelo meio. O da Silva não consegue o domínio, a bola volta com o Thiagão. Ponte vai apertando, quem sabe Ponte, quem sabe Macaca, quem sabe agora. Vamos lá, torcedor, aumenta o volume da sonzão da CBN, aumenta o volume do sonsaço da CBN. Vem DG com ela, domina, bota a bola pela direita com o Igor Formiga, faz a finta, escapou da marcação do Cleiton, carregou, brecou, olhou, tingou de um lado, de outro, chamou pra dançar, ajeitou perto da direita, levantamento na grande área, forte, passa por todo mundo. Ela sobra com o Arthur lá pela esquerda, o Arthur tenta a finta, livrou-se bem da marcação, pintou, levantamento na área, quem sabe agora o cabeceio pega o goleiro. Cabeceio saiu fraquinho do Luca, a bola sobrou na mão do Felipe Garcia, Adriano Almeida. Já deu pra perceber que o da Silva é muito bom no jogo aéreo. Já é a terceira tentativa dele por cima, tentativas boas, mas o Felipe Garcia vai se destacando e agora repõe a bola, 0-0, finzinho de segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 47 minutos, rola a bola também, esse toque do campo defensivo ali com o Manuel, tocou mais atrás com o José Manuel toca na bola, fez o passe ali pela esquerda, vem o Igor Formiga, na recuperação de bola, sai jogando a ponta em velocidade, vem pela direita, Formiga mais uma vez, o da Silva tá na área, ele faz o cruzamento forte pra ninguém, não tinha ninguém, corre lá o Leonaldo, corre também pra ficar com ela lá do outro lado, o Genilson, protege o Genilson, bota a bola pra fora, Manuel pra Macaca, apertou o Leonaldo e ficou com o arremesso Manuel, tem pressa na cobrança, joga atrás com o Arthur, encosta a marcação do Everaldo pra cima dele, devolve no Leonaldo, pintou o cruzamento, Leonaldo cruza na cabeça do zagueiro, bola subiu, desceu, toca na bola de volta ali, pelo lado direito, é o Fraga que tá lá na área fazendo o cabeceio, briga pela bola, bola pra fora, 2 jogadores tocam de cabeça na bola, o árbitro para o jogo, tá dando só tiro de meta. Tá dando só tiro de meta, tá caído. Caiu mais um no meio da área agora. O Zé Ricardo também caiu. Tá caído lá o 3, o Marcondes, que teria batido cabeça com o Fraga. O Fraga tá tudo bem. Marcondes tá caído, o árbitro mandou levantar. Levanta que não foi nada, segue o jogo, bate tiro de meta aí. 48 minutos deste segundo tempo, reta final. Reta final de jogo, 0-0 placar da partida. 0-0 placar do jogo. Diga, Adri. Se o resultado se confirmar, a Ponte Preta vai pro 5º jogo consecutivo sem vitória na Série B e também para o 5º jogo consecutivo sem vitória em casa. A última vitória da Macaca no Majestoso foi no dia 30 de abril diante do Brusque, ou seja, mais de 2 meses sem saber o que é uma vitória aqui. Tem uma falta ali do Rodrigo pra cima, do Nicolas, e o cartãozinho amarelo pra ele, né, Dri? Isso mesmo, Nicolas amarelado. Ali, portanto, já faz a cobrança rápida, tem pressa inimiga da perfeição desse momento. Ponte tenta jogar com pressa, bola vai pra fora, manual pra equipe do Tombense, pois não? Eu falei Nicolas amarelado, mas não, é o Rodrigo, camisa 5 da Tombense, que foi amarelado.
Pois é, no primeiro minuto de jogo, o árbitro falou pra ele: chega! Próximo é amarelo. Deu amarelo no próximo. 49 minutos, segundo tempo. Tá dando uma falta ali, dominou com o braço, camisa número 9, o Everton Galdino. É falta pra Ponte Preta, já sai jogando 49-20. Vai ter substituição da equipe do Tombense. É a última substituição da equipe mineira. Vamos confirmar aí. Tem substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. A última alteração do jogo foi embora o camisa 8, Zé Ricardo, para a entrada do 18, Ítalo. Ítalo, camisa 18, está no jogo. Já vamos chegando a 50 minutos deste segundo tempo. Bola está lá nas mãos do goleiro Felipe Garcia, que fez a defesa no lançamento ali, ficou com ela, caiu, vai se levantando, demora para botar a bola em jogo de volta. Agora sim, liberta a ganhota, despacha lá para o campo de ataque, lançamento feito, Formiga de cabeça, escora, bota para fora do campo. Tem manual para a equipe do Tombense. Carlão, quem não viu nada, não sabe nada da Ponte Preta, veio a convite hoje assistir esse jogo aqui e tá vendo a Ponte Preta jogando dessa maneira hoje para cima do Tombense. Imagina que a Ponte tá na zona de rebaixamento. É um time comprometido, um time que luta, um time que entrega, mas não tem a qualidade final. O arremate final é sempre muito defeituoso, né? Só nas bolas aéreas que a Ponte conseguiu chegar. Mas pela entrega, o cara fala que é um time que não merece estar na posição que se encontra. Olha a Ponte, está jogando ali pelo meio com o Alisson, já toca na bola pro Luca, pelo lado direito. O Luca botou na frente pro Nicolas correr, correu junto com ele, o zagueiro José Fê, ele vai pra cima, aperta o Nicolas pra cima. Marcondes fica com a bola, sai jogando com o José Fê pela direita, já despacha no ataque, se livra da bola, bota lá no campo de ataque, vai pra cima dele o Everaldo, o DG, escorregou o DG! Escorregou o DG! Tenta chegar na bola, a bola sai o Everaldo. O Everaldo colaborou muito com o DG nesse momento aí, viu, Adriano Almeida? E ele, desde a falha, ainda dando a cobertura, já pedindo desculpa para todo mundo. É o garoto preocupado, né? E um escorregão hoje não é um dia muito bom para o DG, não. Bola chega ali pelo meio, o último giro do ponteiro, vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli, tá 0-0. Bola sobra com o Arthur, lá pela esquerda, quem sabe agora é o último lance do jogo. Vem Arthur com ela, a marcação encosta do Rodrigo, ele botou na frente. Quem chega é Genilson para fazer o corte. Faz a proteção ali pelo meio, briga pela bola. O Nicolas, a bola recuada, vai terminar o jogo. 51 minutos e 40. Segundo tempo, finalzinho. Vai terminar o jogo, ergue o braço, aponta o centro de campo. Fim de papo, fim de jogo aqui no Moisés Lucarelli. Deu empate. 0 para Ponte. 0 também pro Tombense. Sob vaias, termina o jogo aqui no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta. Eu não sei se essa frase já foi usada, mas eu vou usar. Então vamos gravar, vamos tentar o registro dela também. Jogou como nunca, mas não venceu como tem acontecido. Jogadores vão deixando o gramado, vão saindo lentamente e Adriano Almeida já está lá. Daqui a pouquinho a gente abre o central da bola, estamos com um tempinho hoje aqui. A gente abre o central da bola, são 13 horas e 1 minutinho. Jogadores vão deixando o gramado sob vaias. Adriano Almeida. Sob vaias e sobre aquele grito de time sem vergonha. Esses são os dizeres aqui da Ponte Preta. Vou tentar ouvir aqui o Arthur, lateral direito da Ponte, sobre esse empate, mais esse empate da Ponte Preta. Cara, mais uma vez, né? Falei outra vez, não te adianta a gente chegar aqui, dar justificativa, a gente tem que começar a vencer, cara. A gente tem que vencer porque só a gente mesmo vai tirar a gente dessa situação, mas continuo com convicção no trabalho e a gente vai agir para poder sair dessa situação. Tá aí o Arthur, então, falando, né, que é difícil. A única resposta é voltar a vencer. Deixa eu ouvir o Luca. O torcedor tá chateado, né? A gente também tá chateado mais. Eu dei entrevista aí durante a semana, né? Tá me incomodando muito isso, mas vamos seguir aí e ver o que a gente tem para melhorar, porque sem dúvida nenhuma são muitas coisas e a gente tem que agir o mais rápido possível. Ô Luca, nessa entrevista você falou quem não se sentia incomodado e hoje o time mostrou garra, mostrou disposição, teve chances. Pelo que o time mostrou, você acha que o elenco também está incomodado assim como você? Não falta vontade, não falta da equipe. Todo mundo treina muito forte, mas às vezes
para alguma coisa ou outra, né? A gente tá muito pressionado. Talvez falar isso que a equipe é jovem já não cabe mais. Como eu te falei, quem não tá se sentindo incomodado tem alguma coisa errada. Tá tirando o sono não só meu, mas creio que de muita gente aí. Temos que reagir de alguma forma. Não sei como. Tá bom, esse é o Luca. Obrigada, então, ao atacante da Ponte Preta. Te ouviu, Leonaldi. Ia faltar a mesma coisa que faltou pra gente. Foi a calma pra decidir o jogo. A vontade, a intensidade não faltou em nenhum momento. Só que faltou a nossa definição ser melhor. A calma falta, principalmente por estar no momento de 5 partidas sem vencer, na zona do rebaixamento? Então, nós temos que trabalhar com isso. Isso daí acontece. Temos que ter a mentalidade forte para sair dessa situação. Esse é o Leonaldi. Fecim, deixa eu ouvir o Fecim aqui, um dos articuladores desse time. Fecim, parece que no último toque sempre falta algo mais. Vocês detectam isso, até porque a Ponte tem feito poucos gols e trabalha muito, tem várias semanas cheias. O que está acontecendo que esse último toque parece que não vai? A gente está tentando ali de todas as formas, mas infelizmente esse último toque a bola não está entrando, mas vamos trabalhar bastante agora para corrigir isso aí para o próximo jogo. Obrigada ao Fecim, então, meia da Ponte. Uma palavrinha com o Norberto. Pode fazer diferente para sair dessa fase ruim? Cara, começar a acreditar, fazer o gol. Você vê que a gente chega, a bola chega, a gente cabeceia, finaliza, a bola passa na frente da área, e o gol não acontece. Começar a acreditar que vai fazer, começar a acreditar que essa bola vai entrar, já entrar por o jogo desse jeito, acreditando que vai vencer, para as coisas começarem a mudar e vir ao nosso favor. Esse é o Norberto, então, lateral direito. Então, Cabela, parece um consenso aqui, né? Enquanto protestos aqui na grade, né? Alguns torcedores dando tapas no alambrado, pedindo jogador, xingando alguns jogadores também, algo natural até pela situação do time. Todos os jogadores com aquele mesmo discurso. Temos que acreditar, o gol tem que sair, vontade não falta, mas eu destaco o abatimento do Luca, né? Uma fala muito lenta, muito triste, me parece abatido mesmo. Não dentro de campo, não, mas a hora que o resultado vem aqui, hoje eu senti muito pouca energia nessa entrevista final do Luca, Cabela. Pois inclusive nós comentávamos aqui, né? O Carlão olhou pra mim e falou assim, nossa, o Luca não tem nem força pra falar. Primeiro que ele correu uma barbaridade, né? O torcedor pode cobrar, na minha opinião, como torcedor pode cobrar qualidade, pode cobrar jogadores, assim, que queiram que cheguem jogadores, mas não pode cobrar vontade dessa equipe. Essa equipe dentro de campo está demonstrando vontade. Tem qualidade? Aí é uma outra situação, o Carlão comenta daqui a pouquinho, mas vontade tá demonstrando, mas não tá a bola entrando. Final de jogo aqui no Moisés Lucarelli, são 13 horas, conhecido também como 1h06 desta tarde de domingão. A gente vai abrir então agora o Central da Bola aqui na CBN Campinas. Futebol do CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Tombense. E aí, como vai a empresa? Ai, super bem, Mel, mas eu ainda preciso resolver o plano de saúde dos funcionários. Fácil, Unimed Campinas. Mas meu negócio é pequeno, será que eu posso? Claro, você pode contratar um plano pessoa jurídica a partir de 2 vidas. Tem uma rede completa de atendimento e soluções digitais em saúde. Tudo prático. Plano empresarial a partir de 2 vidas? Eu te devo uma, Mel. Saúde que cresce com sua empresa é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E consulte condições. A Companhia Atlética Unidade Shopping Galeria criou uma condição especial para você que tem entre 15 e 25 anos de idade treinar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Plano a partir de R$ 279 por mês. É isso mesmo, plano a partir de R$ 279 por mês. Não perca tempo porque as vagas são limitadas. Confira também planos especiais para a Companhia Atlética Unidade Clube Cultura. Acesse ciaatletica.com.br.
Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Ponte Preta. Apresentação: Carlos Cabela. 1h08 aqui no Central da Bola, no pós-jogo de 0-0 para Ponte Preta e Tombense. Vamos eleger o craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo. Vamos começar com a Adriana Almeida. Ela está se dirigindo lá para a sala de imprensa para pegar a entrevista coletiva do Belo dos Anjos. Para você, Adriana Almeida, quem foi o craque do jogo? Olha, Cabela, eu vou acompanhar a opinião do Carlão no primeiro tempo. Apesar dos erros nas cobranças de escanteio, eu acho que o Leonaldi foi um gigante no meio-campo. E se houve muita transpiração e grande domínio da Ponte, hoje é porque ele foi um jogador fundamental nas marcações e nas saídas de bola originadas no meio-campo. Então, para mim, o Leonaldi é o craque do jogo hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. O redator tem que votar também, Carlão? Ué, o que você acha? Tá bom, então. Eu vou voltar aqui no... Eu voto no Fecim, gostei do Fecim hoje. Foi brigador, gostei do Fecim, foi brigador. Sim. Eu acho que com relação à entrega, não tem do que se queixar. O torcedor tem todo o direito de protestar com relação ao que está acontecendo na entidade, no Clube Ponte Preta. Agora, falta técnica, falta qualidade, falta o talento. Isso a Ponte não tem. Vai falar que esses caras não lutaram hoje? Né? É aquilo que eu disse no final do jogo, né? O torcedor tem o direito de cobrar, obviamente. Só não pode cobrar vontade desses jogadores. Isso não. Porque vontade foi demonstrado e eu acho que até acima do normal. Às vezes até atrapalha o excesso de vontade, né? A ansiedade em querer acertar. Visivelmente em alguns lances essa vontade, esse excesso acabou atrapalhando na hora da jogada final. Mas mesmo com toda essa luta, mesmo com toda essa entrega, vai ser difícil permanecer. Desta maneira, com esse panorama, sem reforços, vai ser difícil a Ponte escapar do rebaixamento. Leonaldi pra você? Leonaldi também, lutou, brigou. Essa situação do escanteio, eu acho que o Hélio pode rever, porque não é do Léo, né? O Léo é o cara do combate, é o cara que arrasta, é o cara que briga, mas a bola parada não é do Léo. Eu acho que ele tem que encontrar uma outra alternativa nesta cobrança de escanteio. Agora, é um leão, né? Não merece os companheiros que tem. Com todo respeito a esses jogadores que são lutadores, que são trabalhadores, mas tecnicamente estão muito abaixo, não só da Ponte, estão muito abaixo da divisão. Muito bem. Aproveitando o apelido que o Carlão deu a ele, Leonaldi, o craque do jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta. Tombense. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Central da Bola. Ponte Preta, Tombense. Apresentação: Carlos Cabela. Muito bem, 1h13 nessa tarde de domingão, aqui no Moisés Lucarelli, deu empate em 0-0 para Ponte Preta e Tombense. Galera aqui no YouTube da CBN Campinas mandando recado, o Devaldo Júnior, o Fagner Ramos, grande Fagner Ramos, um abraço para você, Fagner. O Devaldo manda outro recado, o perfil Amelier, empate sem goles, sem goles. Obrigado, Amelier. Andréa Gomes tá mandando aqui recado. KM, também o perfil KM. Fernando Moura. Galera vai mandando, tem muitas mensagens aqui. O Adriano Rosa tá mandando aqui. Esse time da Ponte Preta é o pior time do universo, tá dizendo aqui. Calma, Adriano, calma. Quem mais aqui? Gabriel Oliveira, Júnior Mendes. Só queria comprar a caixa de leite. Ele tá dizendo aqui em relação ao que o pessoal foi colocando aqui no YouTube da CBN Campinas, muitos comentários, o pessoal acaba interagindo entre eles, brincando e tudo mais. Muito bem, são 1h15. E com esse empate da Ponte Preta, em 0-0, a Macaca vai a 15 pontos, continua na 18ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, na zona de rebaixamento, e tem 2 jogos fora agora a equipe da Ponte. Vai pegar na próxima rodada o CSA lá no Rei Pelé, lá em Alagoas, e depois vai pegar o Criciúma, lá no Heriberto Rilse, em Santa Catarina. O Criciúma que no momento é o 5º colocado. Tombense com esse empate não chega no Criciúma. Criciúma, portanto, tem 23 pontos ali à frente do Tombense. O Sport pode chegar. O Sport joga daqui a pouco também contra o Vasco da Gama no Maracanã, 4 horas da tarde. O Sport pode chegar. Poder chegar pode, mas tem que ganhar do Vasco lá no Maracanã. Não é impossível, mas é difícil com toda a festa vascaína que vai ter do Maracanã logo mais às 4 horas da tarde. Adriana Almeida, situação de momento aí na sala de imprensa. Aguardando o técnico Hélio dos Anjos, a qualquer momento ele deve aparecer por aqui. Assim que aparecer, eu grito, tá, Cabela? Tá ok, então, vamos aguardar então se a gente consegue pegar um rabicho aí dessa entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. Enquanto o Hélio dos Anjos não chega, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento: Logos Materiais Elétricos, 25 anos de tradição atendendo Campinas e região. Aliás, além de Vasco Esporte, fechando essa 16ª rodada, tem Bahia e Grêmio lá na Fonte Nova também, às 4 horas da tarde. Carlão, essa força que a Ponte demonstra com vontade, não demonstra com qualidade. E essa qualidade, não adianta falar do que nós vimos aqui, nós já falamos o jogo todo. Essa qualidade está por vir. Disse o Eberlin na entrevista quinta-feira para nós lá, que ele está procurando esse meia, que esse articulador, que inclusive ele vai sair da curva. Quando ele falou sair da curva, ele vai ter que gastar um pouco mais para trazer um jogador para fazer essa função dentro de campo. Nós falamos do Regis no início da partida, falamos do Cajá, que o Eberlin falou que não. Mas no mercado em si, para uma Série B, vai ter que buscar nesses times menores que estão na Série A. Não tem outra alternativa. A Ponte Preta, se permanecer com este esquema, não esquema, né? Mas com esses jogadores, com esse plantel, dificilmente vai ficar na Série B. Não tem outra situação a não ser o rebaixamento, porque nós vimos aqui.
é um time que não consegue furar o bloqueio defensivo de qualquer equipe. Seja o Tombense, seja o Sampaio Corrêa, seja a Chapecoense, seja o Novo Horizontino. Olha só, já falei adversários em que a Ponte perdeu jogos, perdeu pontos, né? Em que se vencesse talvez 2 dessas partidas, ela estaria aí numa outra situação. Então é um time que não tem força, em que fora de casa apresenta o melhor futebol. Por quê? Porque vai ser pressionada, vai jogar no contragolpe, vai jogar no erro do adversário. Só que fora de casa você tem CSA, você tem o Criciúma, daqui a pouco você tem um Grêmio, né? Você tem um Sport Recife, um Bahia, como a Ponte enfrentou. Então dificilmente você vai vencer. Hora ou outra vence, mas é muito difícil. Então por isso o caminho da Ponte dessa maneira já está traçado. Eu acho que dificilmente a Ponte Preta escapa do rebaixamento, a não ser que esses valores sejam contratados, que eles cheguem, realmente tomam conta da posição, assumam a titularidade com personalidade, que possam fazer uma parceria legal com o Luca. Agora, é fácil ir ao mercado, contratar e chegar aqui sabendo que vai dar conta do recado, com essa pressão, com esse clima, com esse ambiente que vive a Ponte Preta? É muito difícil. Então é um cenário estarrecedor. Eu acho que com relação à futura, estarrecedor. A Ponte caminha a passos largos rumo a mais um rebaixamento, com isso falta verba, e o reflexo, você sabe, é a insolvência, como nós falávamos com o presidente Marco Antônio Eberlin na última quinta-feira. Então é uma situação muito complicada, e dentro de campo, se você não tiver qualidade, ontem, em Série A de Brasileiro, ontem eu estava acompanhando Flamengo e Santos. O Santos também sem um jogador ali no meio para ter a criatividade, para fazer com que os atacantes tivessem possibilidades claras de gol. O que aconteceu? Foi lá e perdeu o jogo. Conseguiu empatar numa bola parada, o Zanocelo desviou, o Santos falhou, mas no momento em que o Flamengo retomou, venceu a partida. Então a qualidade, ela determina os rumos de um jogo. Hora ou outra, a raça, a entrega, né, o bumbum no chão, o joelho ralado, esses fatores podem até uma hora ou outra contribuir para uma vitória. Agora, a vitória de um time, ela vem por causa da qualidade, ela vem por causa da inspiração, ela vem num passe, ela vem num cruzamento bem feito, num cabeceio bem feito, coisa que a Ponte teve inúmeras possibilidades e não conseguiu cabecear, tirando do goleiro Felipe Garcia. Por isso, poderia até se configurar como um dos melhores do jogo. Então, se você não tem qualidade, dificilmente você vai ter o êxito, né? Então, a Ponte, ela vai sofrer muito daqui pra frente. Teve aí essa partida em casa, agora sai com 2 jogos que são terríveis. Você está falando da sequência, foi bem lembrado, é CSA, Criciúma fora, pega o Náutico aqui, aí começa o retorno, o Grêmio lá. Então, é uma sequência terrível para a Ponte, né? Ainda mais com esse time tão fragilizado. A própria entrevista do Luca, é claro que ali tinha o cansaço, né? O jogo às 11 da manhã não é fácil, mas uma entrevista desanimadora. Não, uma entrevista porque ele sabe, ele conhece o ambiente da Ponte, ele sabe o que está acontecendo ali nos baixos, né, do estádio Moisés Lucarelli. Então é desanimador. E se não contratar, se esses caras não chegarem e vestirem, assumirem a titularidade de verdade, a Ponte vai naufragar, e de uma maneira bizonha, de uma maneira vergonhosa. E com relação ao jogo, eu acho que todo esse comentário já reflete que foi a partida. Foi uma Ponte que lutou, que dominou, que teve 54% de posse de bola, que teve 13 escanteios contra 2 escanteios do Tombense. Eu vou pegar aqui as finalizações. 20 finalizações contra 5, ou seja, não falta qualidade. Poxa, você finaliza 20 vezes em gol, você não consegue colocar uma dentro, então é qualidade, é o último terço, é a decisão. E o goleiro em si fez quanto? 2, 3 defesas? 4 talvez. Se levarmos em conta assim, milagres, 1 ou 2 em 20 finalizações. Então isso, os números mostram, os números falam por si o que foi o jogo. Foi uma Ponte com a bola, foi uma Ponte dominante, foi uma Ponte que lutou, uma Ponte que entregou. Mas no último terço você precisa do brilhantismo, da frieza, da cabeça fresca, para você conseguir tirar o obstáculo, tirar do goleiro, tirar do zagueiro, tomar a melhor decisão. E isso às vezes você acaba não fazendo porque falta qualidade. Por exemplo, o Alisson aqui do lado direito. Poxa, ele arrastou 2, 3 jogadores, o Luca abriu para ele. Pô, ele dá no Luca, alguma coisa iria acontecer. Não sei se seria gol, mas com o Luca alguma coisa iria acontecer. O Felipe ia fazer um milagre, ele ia cavar um pênalti, ia ter um escanteio. A jogada final iria sair, porque o Luca tem a inspiração, o Luca tem a qualidade. O que o Alisson fez? Perdeu. Foi e perdeu a bola. E a torcida inteirinha aqui à nossa frente gritando: Luca, 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 Luca. Então o que é isso? É a falta de qualidade.
O Alisson tem culpa? Não, é um brigador, é um lutador, está buscando o seu espaço num clube de expressão como é a Ponte Preta, mas abaixa o cabeção e vai. O Luca ficou pé da vida. No primeiro tempo também, várias situações com o Fecim, com o próprio Danilo Gomes, que arriscou 2 chutes bizonhos ali no início da partida. Então é tudo sintoma de falta de qualidade. Quando você não tem a qualidade, dificilmente você vai furar um bloqueio defensivo, você vai conseguir ultrapassar um goleiro. As equipes hoje jogam fora de casa com 2 linhas de 4, a primeira linha normalmente com 5. Então é muito difícil. Se você não tiver a qualidade do 1 contra 1, a qualidade do passador, a qualidade do finalizador, você não vai conseguir vencer. E aí o campeonato vai passando, os pontos não vão chegando, não vão sendo somados e o rebaixamento está aí. Então mesmo faltando 2, 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro da Série B, não tem como a gente chegar e não tem como fugir disso. A Ponte Preta hoje é fato concreto, ela é uma virtual rebaixada. Desse jeito ela vai cair sem chegar nem próximo de lutar, porque ela não consegue, ela não tem força de vencer jogos. E na Série B, se você não vencer, você acaba naufragando. São 13h23, o comentário do jogo com Carlão de Freitas. E continua o arraial de ofertas Logos. Lâmpada Bulbo 50 watts Kian, R$42. Ducha Idealis Zagonel, R$49. Cabo flexível 2,5 mm, rolo de 100 metros, R$177. Você não pode perder. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Fone 3273-3760. Veja Facebook, @logosmateriaiselétricos.com.br. Central da Bola. Ponte Preta. Tombense. Apresentação: Carlos Cabela. Aqui no YouTube da CBN Campinas, o Thiago Tola, ele tá dizendo aqui, ó. Cabela. Oi. Hélio dos Anjos aqui, pra gente conseguir ouvir um pedacinho do treinador antes de encerrar a nossa programação. Hélio, boa tarde. Mais uma vez o time com muita transpiração e sem aquela última bola. É exatamente isso que está faltando para a Ponte Preta sair dessa incômoda zona e acabar com esse jejum sem vencer em casa, 5 jogos também sem vencer no geral. É só isso que está faltando ou você vê outros aspectos também que precisa corrigir um pouco mais? Não, o que falta é a nossa qualidade de aproveitar aquilo que taticamente eles estão fazendo muito bem feito. Eu sempre escutei aqui na Ponte Preta que a Ponte Preta é um time que joga no erro de adversário. O time tal da Ponte Preta, tal época, jogava atrás, saía e matava. Eu não vejo isso como uma opção. É quase desumano, mas você fazer 95, 100 minutos entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, marcar lá o campo do adversário o tempo todo, uma bola não chegar no nosso gol em qualquer situação. Já estava preocupado no primeiro tempo, porque nós roubamos bolas no sistema defensivo do adversário, nós roubamos 12 bolas na saída de bola deles e a jogada não aconteceu para você matar, né? E isso desgasta, mas mesmo assim não desgastou meu time. O retrato do jogo no segundo tempo, para mim, foi o mesmo. Quer dizer, foi o que eu falei para eles. A gente fica sofrendo, todo mundo sofre, porque vocês fazem bem feito, vocês dedicam. Eu não tenho nada a reclamar da questão cumprimento tático do jogo, você entende? E da questão dedicação. Nada a reclamar. Entramos hoje com 5 ou 6 jogadores com menos de 21 anos. Vou morrer abraçado com eles. E eles não são os jogadores totalmente decisivos. Eu não posso querer que o Léo seja o decisivo, que o Léo seja isso, que o Amaral. Quer dizer, a resposta é realmente muito positiva nesse sentido. Agora, futebol é gol, porque se não tem gol, o treinador não treina. O treinador é burro, o treinador escolhe errado. Quer dizer, porque é gol. Se a gente faz um gol hoje, tudo estaria... Eu até falei para eles, em qualquer momento do jogo, se nós tivéssemos feito um gol, a Tombense desabava. Em qualquer momento. A partir do momento que ele fez essa formação, eu sabia que eles não teriam muita contundência para adiantar a marcação, que eles iam baixar a linha o tempo todo. E tentou, com uma flutuação... entrar com a bola dominada dentro de 3 zagueiros. Isso é o normal, todo mundo procura fazer isso. Nós não jogamos de 3 zagueiros quase que nunca. Por quê? Porque o lado esquerdo, nós principalmente, pode fazer a função de conduzir o tempo todo. Então eu citei isso. A nossa condução pela lateral, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, era na maior tranquilidade. Só que no primeiro tempo, nós somos passivos nas 2 beiradas. Não fiquei satisfeito com as 2 beiradas, tanto que eu substituí o Danilo, porque o que eu peço
é que a gente ataca a linha. Né? Não adianta você rodar a bola e trabalhar ela lateralmente. Ataca a linha com a bola ou sem a bola para a gente criar espaço. Isso tudo foi muito bem feito. Isso tudo foi o que para mim foi decisivo para a gente não fazer o placar até no primeiro tempo. Atacamos pouco a linha, roubamos N bolas no sistema defensivo deles, neutralizamos qualquer situação. Eles tinham uma ligação direta no Keké, que o Thiago disputou 2, acabou perdendo, mas eles não tinham um jogador de velocidade. Neutralizamos tudo. Fiquei feliz de ter um líbero, uma sobra de 18 anos, né? É brincadeira, uma sobra de 18 anos, passando a régua, que foi o garoto DG, né? E não aconteceu o gol. Não acontece o gol também, você entende? Como tudo, a responsabilidade é minha, sim. Sou eu que escalo, sou eu que coloco. Trabalhamos muito a parte ofensiva da equipe. Aí eu tô com um problema seríssimo, eu falo isso publicamente, que eu já falei para eles, né? Daqui a pouco eu achei que o treinador não para treinar a bola parada. A bola parada minha. Esse é Hélio dos Anjos, entrevista coletiva lá na sala de imprensa. Adriano Almeida, seu destaque final, Adri. Tabela, Hélio dos Anjos falando por aqui ainda. A Ponte volta a campo na quinta-feira contra o CSA fora de casa, com o retorno do zagueiro Fábio Sanches, que volta de suspensão. Esse é meu destaque final. Ótimo domingo para vocês. Um abraço para você, Adri. Bom domingo. Carlão de Freitas, 30 segundos. O Hélio luta com as forças que tem, né? A gente já percebe um certo desgaste. Hoje o Luca também demonstrou um certo desgaste, um cansaço, né? A coisa não vai acontecendo, você vai trabalhando e não vai acontecendo. Vamos ver o desenrolar dessa semana, como a Ponte vai se virar para contratar esses tais jogadores desequilibrantes. Abraço pra você, Carlão. Até amanhã, às 11h30. Cabelinha. Amanhã estaremos juntos. Abraço. Bom domingo. Legal. Valeu. Trabalhos técnicos aqui no Moisés Lucarelli, no Naldo Araújo, Elton Grimaldi no estúdio da CBN. A gente encerra a jornada esportiva do empate Ponte Preta 0-0 também para a equipe do Tombense. Volta amanhã, 11h30 da manhã, na programação da CBN Campinas, porque na CBN Campinas, aqui tem jogo! Futebol Globo CBN. Oferecimento Saúde Diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Barbacoa. Muito além da carne. Ponte Preta, Tombense. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão.